Um domador de feras é um ser poderoso que comanda criaturas, monstros e às vezes até feras míticas que só existem em sonhos. É uma profissão rara, nem todos podem ter. Na remota terra de Grealar, crianças de 12 anos são testadas por um sacerdote para revelar sua verdadeira vocação. Para a surpresa de Rock, ele foi considerado um domador de feras. Os amigos que foram avaliados com ele o parabenizaram, sabendo o quão rara era sua classe. Dito isso, é tão obscura que o sacerdote mal sabia sobre ela. Todos o encorajaram com fé, dizendo que ele conseguiria. Com seu tímido agradecimento, Jack cerrou o punho e prometeu ser o maior gladiador do mundo. Amy fez o mesmo, almejando ser a melhor maga que existe. Embora não tão entusiasmada, Cara almeja ser uma santa que cura qualquer ferida. Por fim, Rock uniu as mãos deles e os quatro concordaram em formar um grupo de Rank S. Os amigos riram do sonho e o trabalho em si nunca importou muito para o domador de feras. Ele só queria continuar ao lado de todos e se divertindo, então decidiu apoiar e ajudar a realizar seus objetivos. 3 anos depois, a capital real teve uma noite chuvosa. Uma figura solitária corria pela chuva. Era Rock, agora com 15 anos. Ele estava feliz por chegar em casa e estava prestes a entrar no quarto, quando houve uma voz lá dentro sugerindo que ele fosse expulso. Jack reclamava dele ser um domador de feras sem ter uma sequer. Tudo que ele faz é carregar bolsas e fazer recados, algo que qualquer um pode fazer. Amy o defendeu dizendo que sempre lutaram lado a lado, mas ele argumenta que agora são um grupo de Rank S admirado. Não podem ter um peso morto inútil em batalha. Com a hesitação dela, ele acrescenta que até o herói se interessou por eles e é a grande chance. Se alguém assim se juntar ao grupo, o rei notará e ajudará a vila. Tudo isso é verdade, mas doloroso, especialmente para o amigo de infância que ouvia lá fora. Amanhã, eles entrarão na masmorra do inferno com o herói. Após limpá-la, dirão adeus ao domador de feras. Amy ia protestar, mas Jack focou em Cara, que levava um vestido para a masmorra. Ela tem medo de deixá-lo na estalagem e ser roubado. Então ele apenas suspira resignado. A reunião é encerrada, e quem quiser falar com Rock pode fazê-lo separadamente. Amy saiu correndo e o seguiu, sem querer encerrar a conversa assim. Eles não viram o velho amigo na esquina. É verdade que o domador ainda não encontrou uma única fera sagrada. Ele prometeu abençoar e apoiar sua equipe como pudesse, e fez tudo isso enquanto outros de sua classe passavam a vida procurando feras. Cozinhava, carregava equipamentos, protegia a equipe e se explorava. Cuidava de todo o trabalho sujo, até negociar com a guilda. Infelizmente, nunca o entenderam nem apreciaram seus esforços. No dia seguinte, um jovem apareceu diante do grupo de Rank S com um sorriso. Ele se apresentou como Kid, um herói em treinamento, e disse ser um prazer conhecê-los. Rock tentou conversar com Jack, mas ele apenas o olhou de lado e se virou com irritação. O recém-chegado então elogia as mulheres, enchendo-as de bajulação. Enquanto o domador observava suas ações, ele se aproximou com sua atitude alegre. No entanto, sua atitude mudou, chamando o garoto de servo e ordenando que ele cuidasse de seu equipamento. Sua verdadeira natureza ficou clara. Amy então corrigiu o mal-entendido de ele ser um servo. Então Kid se desculpou, dizendo que pensou isso porque Rock carregava tudo nas costas. Cara interveio querendo seguir em frente e sem se importar como o amigo foi tratado. Antes de tudo, Jack pede para ver o equipamento do herói. Ele saca sua lâmina sem dizer uma palavra e orgulhosamente mostra a eles a perdição dos dragões, um presente real que dizem matar dragões de verdade. Eles ficaram maravilhados, e o trabalho artesanal provava ser uma obra-prima. Dito isso, Rock nota algo e pergunta se havia uma rachadura perto da base. Kid coloca a lâmina em seu pescoço, ofendido, e o chama de servo novamente. A essa altura, o domador nem se abala e apenas suspira em aceitação. Jack diz para ignorar o garoto e dar tudo na missão. Afinal, estavam em boas mãos com o herói. Como antes, concordaram em fazer o melhor e limpar a masmorra, até levantando as mãos juntos. Rock não foi incluído e observou a cena, estranhamente parecida com a promessa de infância. Nada podia fazer. Nos bons e maus momentos, o apoio de todos o mantinha, mas apoiar os sonhos deles era o seu próprio sonho. Ainda assim, parece que ele nem consegue mais torcer por eles. O grupo entrou na masmorra infernal. Rock liderava como sempre, mas Jack o mandava apressar-se incessantemente. O domador estava ocupado usando a detecção de monstros. Ela mostra a localização deles na masmorra, permitindo avançar com poucas lutas. Afinal, a rota mais curta nem sempre é a mais segura. No entanto, o gladiador não entendia e continuava gritando para ele ir mais rápido. Rock tenta explicar, mas Jack não queria ouvir desculpas, ocupado em bajular o herói e chegar logo ao chefe. Kid encolhe os ombros e nota menos monstros que da última vez, sugerindo que talvez por isso até um servo possa liderar. Rock parece ouvir algo vindo, mas não consegue intervir, pois Jack pergunta se o herói já esteve ali. Aparentemente ele veio uma vez com um aventureiro de alto nível e quase morreu. Desde então jurou nunca mais se juntar a pessoas inúteis. Nesse momento, vários monstros insetos apareceram e rastejaram em direção a eles. Rock os abate quase instantaneamente, sem hesitar, e volta a navegar para a próxima área. Irritado sem razão, Jack tira o mapa de suas mãos e manda-o andar.
Ele argumenta que não está pedindo muito e furiosamente manda-o acelerar. Enquanto repreendia o garoto, Kid pegou o mapa e olhou. Ele chama os outros e revela que o domador nem está seguindo a rota mais curta. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e agora até Amy começa a duvidar dele. Rock tenta explicar que não os está enganando, mas Jack já o acusava de vingança e de atrapalhá-los de propósito. Era impensável e uma acusação grave. Para sua surpresa, Amy se aproximou em silêncio e o esbofeteou com força. Ele ficou atordoado, e ela se sentiu traída. A maga pergunta por que ele não entende que não estavam brincando. Em lágrimas, ela diz que nem ela pode defendê-lo se ele continuar assim. Naquele momento, Rock percebeu que ela sentia o mesmo que os outros. Ele explicou repetidamente no passado, e todos concordaram em pegar a rota mais longa, mais segura. A pouca confiança nele era revoltante. Compreendendo, ele os guia pelo caminho mais rápido, avisando que haverá mais monstros. Mandam-no caçá-los direito e ele apenas concorda com desdém. Enquanto Jack também é mandado focar, Rock se pergunta quando tudo começou a desmoronar assim. Seus companheiros o veem como um peso, e ele não acredita que são as mesmas pessoas com quem cresceu e sonhou. Kid sugere expulsá-lo logo. Enquanto o domador derrotava os monstros em silêncio, eles finalmente chegaram à sala do chefe. Contudo, estavam exaustos de lutar o tempo todo. As grandes portas bloqueavam o caminho para o alvo. Dada a condição, Rock sugere uma pausa e descarregar primeiro, mas Jack estava com pressa, dizendo que ele já os atrasou demais. Amy ainda o olhava com vergonha, dizendo que era mais perigoso ficar. Com o herói insistindo e o chamando de idiota que não entende a situação, o domador aceita sem formalidades. Sua atitude casual enfurece o gladiador, que chama os outros membros e diz que já deu. A maga estava em silêncio enquanto a santa assentia. Dizendo que ele tem sido inútil há muito tempo, Jack revela que o domador será demitido após terminarem a masmorra. Em vez disso, eles seguirão para o próximo nível com Kid, apenas os 4. Rock já esperava isso, claro, e aceita a decisão que já haviam tomado na noite anterior. Com os outros em silêncio e a remoção finalizada, Jack voltou feliz à missão principal. Novamente, os 4 uniram as mãos, lembrando ao domador o quão deslocado ele estava. Disseram para ele ficar atrás de Cara e dar suporte até o fim. Era hora de cumprir seu papel com magia e bênçãos. Eles abriram as portas e entraram para enfrentar o chefe. Uma criatura enorme dormia no meio da sala. Sua pelagem exuberante brilhava enquanto seu corpo se movia calmamente com a respiração. Seus olhos estavam arregalados de choque, não esperando um lobo cinzento. Rock sabia que um lobo cinzento era fraco demais para ser o chefe, vendo que era mais prateado que cinza. Percebeu que era Fenrir, o lobo prateado, uma besta lendária que até um aventureiro Rank S teria dificuldade. A única salvação é que ele ignora as pessoas, a menos que ataquem primeiro. Os outros 2 homens não eram tão espertos. Acreditando ser um lobo cinzento normal, pularam alto com suas armas para terminar a missão e ir para casa. Rock avisa a todos para recuarem, pois o monstro é perigoso demais. Era tarde. Os 2 tolos já haviam golpeado com suas lâminas, deixando os membros do grupo congelados em choque e descrença. Apesar do ataque direto, o lobo estava ileso. Em vez disso, uma lâmina familiar caiu no chão. A espada matadora de dragões de Kid havia se quebrado. Enquanto Jack questionava por que seus ataques não funcionavam, Fenrir circulou seus agressores. Entendendo que vieram como inimigos, uivou alto e sacudiu a sala. As 2 mulheres caíram e tremeram de medo só com seu olhar. Com Cara bem pior que os outros, Kid diz para recuarem, pois nem ele pode lutar com uma espada quebrada. Jack argumenta que nem o arranharam, mas esse é o problema. Não sofreu dano após um golpe livre, então precisam recuar por enquanto. Aceitando a ordem, todos fugiram do chefe assim que ele começou o ataque. A perseguição começou e Rock liderou a fuga com Cara nos braços, mas até sua posição na frente rendeu insultos do gladiador. Ele já estava atrás, mas permanece em silêncio. No entanto, Kid já tramava algo. Dizendo que existe para momentos assim, ele contorna o domador. O herói de repente esfaqueou seu peito com sua lâmina quebrada. A traição foi instantânea e inevitável. Largando a santa, ele caiu no chão e tremeu de dor. Sem se importar, Kid pega uma espada sobressalente da bagagem e deixa o resto, dizendo que é um presente de despedida para a vida após a morte. Então, chamando Jack, ele diz que agora ele é realmente um membro do grupo. Rock congelou em choque quando seu amigo de infância confirmou com um sorriso, como se já esperasse a traição. Ele observou os 2 homens correrem, perguntando-se por que iriam tão longe. Enquanto o lobo rosnava e continuava a perseguição, ele vê Amy passando correndo sem nem olhar para trás, pedindo desculpas por deixá-lo. Embora Cara também tenha sido abandonada, ela estava bem o suficiente para se levantar. Preocupada apenas com o vestido caro na bagagem, ela também foge. A visão de Rock estava falhando, e a última coisa que ele veria era a prova do ódio de seus amigos. Eles acharam melhor deixá-lo morrer. Anos atrás eles concordaram em dar o máximo e ficarem mais fortes juntos. Eles supostamente confiavam nele e pediram seu apoio, dizendo que o grupo só se mantinha por causa dele. A traição doeu mais que a espada do herói em seu peito. Enquanto ele questionava o que havia acontecido, Fenrir se aproximou e o observou por trás.
Enquanto abria a boca, Rock riu, pois ainda queria salvar seus amigos e não conseguia odiá-los. Fenrir rosnou, vendo os humanos podres que sacrificariam os seus para salvar a própria vida. Considerando a crueldade deles, ele abre a boca sobre o garoto e diz que ao menos o despachará sem dor. Nesse instante, Rock virou-se para o lobo ao ouvi-lo falar. Ele o interrompe, perguntando como falava a língua humana. Até a fera recuou surpresa e confirmou que o garoto realmente entendia suas palavras. Eles estavam incrédulos, mas devia ser por sua habilidade de domador. Agora que sabem o que está acontecendo, Fenrir se move e se pergunta se o humano ainda pretende lutar. Rock insiste que não tem esse desejo, mas o lobo quer brincar um pouco, pois está preso no chão, entediado. Dito isso, brincar com ele provavelmente o mataria. Como não tinha escolha a não ser esperto, ele vasculha a bagagem deixada para trás e tira a couraça extra de Jack. Com firmeza, ele a joga por cima do lobo e para longe. Fenrir instintivamente pega a armadura com a boca e a joga para o garoto, questionando suas intenções. Pegando a placa coberta de saliva do chão, ele a joga novamente, mais longe e na outra direção. O lobo até pula de um lado para o outro enquanto corre para pegá-la. No momento em que o faz, sente uma sensação incrível. Sua cauda abanava como uma hélice enquanto ele, sem saber, desfrutava plenamente do jogo de pegar. Foi ótimo, e fazia muito tempo que nenhum dos dois se divertia tanto. Rock menciona que ele falou sobre estar preso no chão. Aparentemente há um selo de barreira forte demais, até para a besta lendária. Enquanto conversam sobre a situação, o lobo não consegue evitar e se joga no chão, decepcionado. Hipotética, o domador pergunta se a fera o acompanharia caso ele atirasse de lá. Fenrir o olhou em silêncio por alguns momentos e disse que era uma piada bem divertida. O garoto estava quase aceitando a rejeição, quando o lobo de repente concordou. Era uma promessa de uma espécie que não mente. Nesse instante, algo brilhou na mente de Rock. Dizendo que a besta lendária parece querer se juntar ao grupo, ela pede a permissão do domador. É a primeira vez que ele ouve essa voz na cabeça. Ele sabe tudo sobre ela, pois há vários relatos de outros domadores que a ouviram, embora uma pessoa nos registros tenha enlouquecido depois. Ainda assim, ele sabia o que significava e aceitou o canino como seu companheiro. Seus corpos brilharam com uma luz forte. Com Fenrir se juntando ao seu grupo, o santuário da besta sagrada e a forma de besta divina são desbloqueados. Como quase não há nada documentado sobre domadores de feras, Rock não tinha ideia do poder e terá que testar para descobrir. O lobo prateado ficou tonto enquanto o poder e a informação fluíam por seu corpo. Como já se aceitaram, o humano finalmente se apresenta ao novo companheiro que parece bastante interessado em seu nome. Mais uma vez, o rabo do lobo começou a balançar incontrolavelmente enquanto ele pedia um novo nome também. Questionado sobre um novo nome, Fenrir acrescenta e diz que gostaria de um nome legal que combinasse com ele. Rock fica perplexo e passa alguns bons momentos quebrando a cabeça. O lobo cora de excitação quando começa a falar e sugere Lucky, um apelido bastante simples. Seu rosto se franziu e seus dentes arreganharam ao ouvir isso, não por causa da raiva, mas por causa do quão legal ele achou. Ele aceitou o novo nome e saltou deliciosamente pela caverna. Só então um baú de tesouro apareceu do nada, confirmando que domesticar a fera divina ainda conta como derrotar o chefe da masmorra. Ansioso para ver o que há dentro, ele abre e encontra alguns itens interessantes dentro. Primeiro veio uma pulseira, depois uma coleira enorme, que fez até Lucky sorrir. Animado com o quão chique e legal parecia, ele diz ao seu parceiro para colocá-lo nele rapidamente. Ele volta a pular assim que está em seu pescoço, enquanto Rock segue em frente para verificar a pulseira. A voz diz que ele equipou a pulseira do jardim em miniatura e agora pode entrar e sair livremente. A princípio ele nem sabe o que isso significa, mas seus olhos se arregalam de admiração quando vê o interior da cúpula de vidro. Assim como o nome sugeria, havia um pequeno ambiente em seu interior. Intrigado e querendo ver por si mesmo, Lucky chegou perto, um pouco perto demais. No momento em que seu nariz tocou o vidro, todo o seu corpo foi sugado pela pulseira. Rock entra em pânico com o resultado inesperado e pergunta se o lobo está bem. Uma voz vinda da pulseira e diz que ele está bem. Na verdade, ele salta e reaparece sozinho, até convidando o menino para se juntar a ele no divertido jardim. Parece ridículo a princípio, mas só há uma maneira de verificar se ele estava dizendo a verdade. Apenas pensando em entrar no espaço, ele abre os olhos e se vê dentro da pulseira. Foi incrível, como se ele estivesse em um mundo próprio. A serenidade e o silêncio de tudo isso provavelmente seriam ótimos para descansar. Sinceramente não era tão grande, mas a temperatura e o clima são perfeitos e seriam ótimos como armazém. Entre os itens mágicos, existem alguns que permitem ao usuário guardar coisas em dimensões de bolso, mas nenhum deles cabe e segura familiares como esta pulseira. Lucky interrompe seus pensamentos e pergunta sobre os próximos planos do menino. Como sua vida como aventureiro de nível S terminou hoje, ele diz que pode ser divertido sair por aí em busca de outras feras divinas como ele. A ideia de reunir aliados faz o lobo balançar o rabo de alegria.
Afinal, deve haver muitos outros morrendo de vontade de sair como ele. É um golaço e tudo mais, mas ainda precisa sair do chão primeiro. Saindo do jardim, os dois percorreram a masmorra com pedras nas costas. Dizendo para não cair, ele se agarra ao pelo grosso de Lucky e agradece pela carona. É muito mais rápido do que andar, exatamente como esperado de um Fenrir. Nesse ritmo, eles chegarão às escadas e encontrarão a barreira rapidamente. Um pouco mais longe, Lucky é instruído a virar à direita. Ele questiona por que, seguindo em frente, os levaria às escadas mais rápido. Diz cedo que o caminho a seguir está cheio de monstros e que quer evitar lutas inúteis. O Fenrir elogia Rock por ser mais capaz do que parece. Assim que ele se vira conforme mandado, eles encontram um monte de cadáveres de insetos picados no chão. Intrigados, eles param imediatamente, para a grande confusão do lobo. Descendo, o menino nota os cadáveres. Embora a maioria seja vendida por muito dinheiro, alguns deles têm um sabor muito bom. Lucky fica encantado ao ouvir isso e imediatamente pede uma mordida. Segurando um pedaço enorme nas mãos, ele diz coletar, e ele imediatamente desaparece com um brilho de luz brilhante. O familiar se espanta com a habilidade de coletar assim. Rock teve um pressentimento e quer tentar enquanto cavalga. Para ver se funciona, ele sobe no familiar e o incentiva a tentar. Mas Lucky não pega o jeito, sua força normal explode o pedaço. Chocados com a destruição, o lobo se desculpa timidamente. Tentando de novo, ele usa os dedos gentilmente para que o resultado seja diferente. A ponta da garra toca a carcaça e ele diz, coletar, mas o resultado não muda. Ela é cortada, não estourada. Ele vê as peças caírem no chão, pelo menos sabe que Rock pode coletá-las sem problemas. O lobo ficou triste, mas vai pegar o jeito. Por enquanto, precisam voltar à tarefa principal, passar pelo portão que prende a besta divina. Lucky empurra contra ele. Como ele disse, é impenetrável, uma barreira poderosa. O Fenrir aceita dizendo que é o fim da parceria, que foi divertido, embora curto. Rock o acalma, dizendo que é cedo demais para desistir. Mandado entrar no jardim em miniatura, Lucky entende a ideia e se anima, pois pode funcionar. Ele entra no bracelete, e agora é a hora da verdade. Não há garantia de que sairão em segurança, ainda mais com a barreira tão poderosa. Passar não seria fácil, ele pensa, até que simplesmente a atravessa. Do outro lado, ele liberta Lucky do bracelete, e eles comemoram a solução simples. Os dois saem facilmente, com o Fenrir fazendo a viagem o mais rápido possível. Vendo o lado de fora pela primeira vez, ele agradece ao humano. Ainda não acredita que estava lá, mas espera trabalhar junto. Compartilhando seus sentimentos, Rock estende o punho como fazia com os velhos amigos. Lucky quer responder com a pata, mas lembra das carcaças explodindo e desiste. Em vez disso, encontra o punho com o focinho, marcando o início de algo mais que uma parceria. Pela primeira vez, o Domador de Feras ganhou uma besta divina como companheiro. Na Guilda dos Aventureiros, na capital, uma multidão se formou, pois o Fenrir atraiu a atenção. Rock imaginou que isso aconteceria, mas os guardas invadiram, dizendo que tinham que proteger a Guilda do Lobo Cinzento. Lucky bocejou enquanto seu companheiro tentava explicar que era uma besta domada, mas os homens não o ouviam. Vendo as armas prontas, ele se perguntou o que faria. Nesse momento, alguém familiar saiu da guilda, atraído pela comoção. Rika, a recepcionista, veio ver qual era o problema. Ignorando os homens que se afastaram e coraram, ela dá as boas-vindas a Rock. Confusa, lembra que ele deveria estar na masmorra inferno, mas se distrai com o lobo chamativo. Rindo e dizendo que não é tão simples, o jovem apresenta seu familiar, o Fenrir. Ela duvida dos ouvidos, pensando ter ouvido o nome de uma besta lendária. Percebendo que ele falava sério, ela o parabeniza por se tornar um mestre de bestas divinas. Guardas e moradores ouvem, mas não conseguem acreditar. A ideia de alguém domar o Fenrir era ridícula. Dito isso, ele tem que registrar o familiar, então é levado de volta à guilda, enquanto Lucky se deita e tira uma soneca em frente ao prédio. Ele completa o registro rapidamente e agradece pela ajuda. Nesse momento, Rika pergunta onde o resto do grupo foi, surpreendendo-o, pois eles ainda não voltaram. Ele conta como crianças o esfaquearam no peito e o deixaram na masmorra para morrer como isca. A notícia o choca e ela pergunta se ele está bem. Felizmente não foi fatal. A espada do herói quebrou antes de atingi-lo. Aliviada, ela diz que o boato sobre o jovem herói deve ser verdade. Quando novato, ele entrou numa masmorra com um grupo Rank A. Porém só Kid e mais um voltaram. Parece que ele usou os companheiros como isca para fugir. Lembrando o que aconteceu hoje, isso é bem a cara dele. Rika ainda está confusa e não sabe por que ele atacaria o Domador dessa vez. Ele diz que é o mais inútil do grupo e ri, mas a declaração foi irracional para a jovem recepcionista. Na verdade, ela o consideraria o mais capaz do grupo, não parece crível, já que ele só faz o que qualquer um faria. É por isso que o expulsaram na masmorra. Ela argumenta que um aventureiro Rank S não deveria pensar assim. De qualquer forma, a guilda rebaixará o antigo grupo dele para Rank B ou menos. Atordoado, ele insiste que é muito duro, já que eles têm muitas conquistas pessoais. Embora seja verdade, atos de traição são contra a lei da guilda. Além disso, os outros nem voltaram, provando o quão inexperientes são. Rock lembra que seus amigos ainda estão com Kid, que é capaz de fazer coisas horríveis para se salvar.
Ele saiu correndo, mas Rika o chamou, dizendo que o insultariam de novo, mesmo se ele o salvasse. Ela pode estar certa, mas ele não consegue tirar as boas lembranças da cabeça. Então, ele vai enfiar o equipamento deles de volta na cara. Ela não esperava essa resposta, mas entende e se despede, com o rosto triste enquanto ele corre. Fora da guilda, uma voz familiar o chamou. Ele quase esqueceu, mas Luck estava lá, deitado calmamente enquanto as crianças o usavam como parque. Rock pergunta se ele o acompanharia de volta à masmorra, mas o Fenrir diz que os traidores o trairão repetidamente. Ele sabe disso, claro. É por isso que essa será a última vez que os ajudará. Felizmente, seu rosto mostrava determinação e autorrespeito. Luck não tinha mais nada a dizer a alguém que já havia se decidido. Assim, ele se despediu das crianças, com o rabo abanando, e permitiu que seu parceiro pulasse em suas costas. Os dois correram de volta à masmorra. No quinto andar das ruínas, Kid repreendia o grupo por não saber o caminho de volta sem mapa. Jack retruca dizendo que ele não é melhor que eles. Cara lembra de Rock, o guia, e Amy não consegue evitar franzir a testa de tristeza. O herói insulta a todos, chamando-os de lesmas indignas de serem Hanks e Jack, argumenta que vieram do 10º andar e estão exaustos. Ele diz ao herói para não agir como superior, já que nem consegue manusear a própria arma. Estão pegando o caminho mais curto e nem estavam vagando, então por que encontravam o dobro de monstros? Os inimigos deveriam ser mais fracos nos andares inferiores, mas parecia que estavam ficando mais e mais fortes. O caminho estava livre, mas gastou muita energia. Esperam que os monstros fiquem mais fracos a partir do próximo andar. Por enquanto, se recuperam e se preparam. Ao perguntar se a espada reserva ainda funcionava, o herói é instruído a aguentar e atacar de uma vez ao inimigo. Kid não está com humor para ouvi-lo e o repreende por usar uma lâmina tão velha. Nesse momento, ele empalideceu em choque e perguntou se a espada de gladiador estava amaldiçoada. Jack diz que pegou na cidade e nunca enferrujou nem lascou. Congelado em descrença, o herói exige ver os cajados das garotas também. A expressão dele só piora ao olhar mais de perto para os dois. É inacreditável, ele não aceita ter se juntado a idiotas como eles. O gladiador questiona o que suas palavras significam, mostrando que não fazem ideia da verdade. Então Kid revela que Rock os inundou com uma quantidade insana de bênçãos. Não é à toa que alcançaram o Rank S em apenas 3 anos de carreira. Jack nunca ouviu falar disso e insiste que devem subir com a própria força. Os feitiços do garoto aumentam a resistência contra impacto, magia e todo tipo de coisa. Ele usava uma habilidade que canaliza a mana do conjurador direto nos companheiros. Há tantas camadas que ele perdeu a conta e todas sob seu efeito. Em suma, o domador os trouxe até aqui quando mal são material de Rank C. A verdade os atinge em cheio, e segundos de silêncio se passam. Jack estava em choque, soube que só chegou ao Ranks por Rock. Naquela época, o treinador já elogiava o domador por melhorar rápido. O gladiador era comparado sem parar e mandado aprender com o colega. Sempre foi assim. Antes de aventurarem, a sombra do garoto já o perseguia. Até agora, que ele sumiu da vida dele, ele se recusa a aceitar. A expressão dele preocupa Amy, mas Kid só pensa no fardo que eles são. Perguntam a Cara quantos curas ela ainda tem. Considerando tudo, ela tem mais ou menos 12 cargas para todos ali. Quanto à maga, ela deve conseguir com seus feitiços se mantiverem o ritmo. Com a situação entendida, o herói os levou ao próximo andar até as escadas para o 4º andar. Restam só 5 formigas laranjas. Lutar de frente é perigoso, chamarão outras. Antes da batalha, Cara deve usar o resto da mana para curar a todos. Depois, o gladiador lidera, seguido pela maga e a santa, enquanto Kid apoia por trás. Eles avançam sem olhar para trás ou parar por nada. Assim que as formigas os veem, o herói de repente golpeia as costas da santa. Ela nem registrou, mas ele já sorria como antes. Ele a deixa lá dizendo que não precisam de uma santa sem curas. O único propósito dela é ficar para trás como peso morto e atrair o fogo. Olhando para frente, ela vê todos correndo, sem nem olhar para ela. Sua mão fraca estende-se a eles, implorando para não ser deixada. Mas era tarde demais, e o enxame já estava atrás dela. Sentindo a presença, ela vira e os vê avançar sobre seu corpo. No 4º andar, a batalha continua e Jack questiona o ataque de Kid à Cara. Ele argumenta que sacrifícios são inevitáveis para sobreviver. Além disso, estavam numa masmorra, ninguém saberia. Ou seja, são cúmplices e teriam que se entregar se falassem. A fria realidade do plano os atinge. Naquela época, abandonaram Rock quando podiam salvá-lo. Isso os torna tão culpados quanto quem enfiou a lâmina. Não esperava que fossem tão fracos e inúteis para o rank. Jack rebate, dizendo que é tão fraco quanto eles, e joga uma formiga na parede. Ele já estava exausto. Mesmo no 4º andar, os monstros ainda eram fortes demais. Formigas azuis não deviam ser assim, antes eram fracas demais para serem inimigas. Ele lembra das palavras sobre receber tantos buffs do Rock que nem dava para contar. Isso o irrita ainda mais, sem tempo com inimigos vindo por trás. Quase derrotado, o Domador de Feras apareceu, com Luck despedaçando monstros. Chocados com a aparição do garoto que abandonaram, eles o encaram, vendo-o bem, montado na besta divina. Ele diz que rastejou do inferno, deixando os 2 homens em guarda.
Então o Fenrir sugere eliminá-los, já que ninguém saberia. Kid estava pronto para lutar quando Amy chamou e lhe implorou ao velho amigo para salvar Kara, presa no 5º andar. Ele logo entende o que o herói fez, sorri e diz que não havia outro jeito de sobreviver. Rock os amaldiçoa, sem crer que lixos como eles fossem heróis e amigos de infância. Com um sorriso presunçoso, Lucky enfatiza a falta de remorso. Ele não tem escolha a não ser aceitar, mas ainda quer salvar a santa e pede ajuda ao seu familiar. O lobo suspira com sua bondade e tenta lembrar de Kara, cujo vestido fedorento estava coberto de perfume. Embora não seja fã, ele ouve seu parceiro e acelera, deixando os aventureiros para trás. Os dois homens o encaravam com raiva. Amy olhava com arrependimento. Chegam ao quinto andar e logo atacam um enxame de formigas. Um golpe do Fenrir dizimou levas, mas incontáveis mais esperavam para atacar. Parecia interminável, pois todas saíram do ninho ao sentir a presa. Eram tantas que algumas até rastejaram pelo corpo do Fenrir. Mesmo assim, Rock avançou com um sorriso, indo resgatar seu parceiro. Com Lucky ali, ele não tinha medo de perder. Rock e Lucky derrotaram um exército de formigas. A besta divina sugere que formam uma boa equipe. Rock concorda, dizendo ser a primeira vez que é compatível. Seus movimentos se complementam, tornando a batalha fácil. Após derrotar todos os monstros menores, eles procuram por Kara. Após a busca, encontram seu corpo gravemente ferido e imóvel. Rock se sente mal pela amiga, lembrando de momentos juntos. Ela costumava pedir a da opinião dele sobre as poções de cura. Era uma curandeira dedicada e só queria ajudá-los a se recuperar nas missões. Ele a pega e a faz beber a poção que ele fez. Ele conseguiu fazer uma por causa dela, e agora espera que a salve. Ele a abraça forte e reza para que ela sobreviva. Agradece por tudo que ela fez. De repente, ela começa a tossir e recupera a consciência. Ele lhe dá um tapa no rosto para acordá-la. Assim que acorda, fica confusa por Rock estar com ela. Pensando que ele morreu, ela acha que já está no céu. Ela se desculpa por tê-lo deixado quando ele mais precisava. Fez algo imperdoável a um amigo. Com gentileza, ele diz que está tudo bem agora, mas eles ainda têm um problema, mesmo na vida após a morte. Ele mostra Lucky e finge que ele está morto e que precisam derrotar a besta divina do submundo, Fenrir, para chegar ao próximo reino. Ela leva um momento para processar e quando a ficha cai, ela desmaia de choque. Divertido, Lucky o corrige, dizendo que Cérebro é o guardião do inferno. Rock percebe que precisam voltar para a cidade e pede para ele carregar Kara. Ele parece desapontado, dizendo que suas costas são reservadas só para ele, mas no fim cedeu a Rock. O garoto o agradece por entender. De repente, Rock nota uma abertura no fundo da caverna. Parece a entrada para o próximo ninho das formigas monstro. Ao ouvir isso, Lucky se anima, dizendo que quer comer ovos de formiga. Ele quase saliva pensando como são bons. Distraído, segue o caminho e deixa Rock para trás. Ao chegar na próxima área, encontra os ovos que procura. Ele foca no alvo enquanto Rock olha os ovos. De repente, nota que um ovo solitário tem cor diferente. Ele olha em volta e percebe que a maioria dos ovos já foi esmagada. Do nada, ouvem um estalo. Os ovos restantes começam a chocar, revelando formigas laranjas juvenis. Rock saca sua arma, mas para seu choque, em vez de atacá-lo, as formigas o abraçam e o chamam de papai. Lucky brinca que ele devia ter uma mulher fora, por isso sempre chegava tarde. De repente, ouve a voz na cabeça perguntando se quer que as formigas laranjas se juntem ao grupo. Ele pensa com cuidado. Há pouco ele eliminou todas as formigas laranjas, e agora elas querem se juntar a ele. Após contemplar, ele decide aceitá-las, pois deixá-las parece cruel. Com isso, as formigas laranjas se transformam em sua forma humana. Ele fica chocado ao vê-las virar garotinhas. Após a transformação, são levadas ao Jardim Santuário. Rock diz a Lucky que irá lá para verificar as novas feras. Ele confia Kara a Lucky, que aceita cuidar dela. Rock se teletransporta para o Jardim Sagrado. Ele descobre que o jardim precisa ser expandido, pois novas feras foram adicionadas. Com a expansão, ele escolhe com cuidado o que adicionar ao seu espaço. Primeiro, um rio e um lago. Também um galpão e árvores frutíferas. Ele decidiu expandir o espaço e transformá-lo em um campo. Após selecionar tudo, o Jardim Sagrado se expande para um campo farto. Ele fica chocado ao ver a melhoria do lugar. Do outro lado, ele vê as formigas laranjas se reunindo. Curioso, pergunta o que fazem. Uma delas corre animadamente até ele, informando que estão limpando cadáveres de monstros. Ele acha isso incrível, pois é a especialidade delas. Ele elogia a formiga e diz o quanto ela é útil para o Jardim Sagrado. A formiga lhe dá um grande sorriso, feliz por seu papai a elogiar. Eventualmente, ele aceita ser o Papa. Ele nota que ela é a única com tiara e percebe que é a especial do exército. De repente, ele lembra que deveria estar interagindo com as formigas e volta para a masmorra rapidamente. Ao vê-lo, Lucky freneticamente diz que eles têm uma emergência. Rock entra em pânico, pensando ser outro ataque de monstro. Com um olhar triste, Lucky diz que todos os ovos chocaram e não sobrou nada para ele comer. Naquela noite, em frente ao salão da guilda, Rock diz que cuidará de Kara e o deixará para trás por um tempo. A besta concorda e diz que o esperará. Rock entra no salão com Kara inconsciente nos braços.
Lá, ele vê Kid causando uma cena. Ele insiste que não tem culpa no incidente da masmorra e que é inocente. Jack insiste o mesmo e apela que perderam um camarada, então não deveriam ser tratados como culpados. Rika ainda os impede de entrar, com outros aventureiros bloqueando o caminho. Ela vê Rock se aproximando e o informa que os dois negam tudo o que ele disse. Ao vê-lo, Kid de repente age como inocente. Ele pede ao garoto que esclareça, pois a guilda suspeita que fizeram algo horrível na masmorra. Rock acompanha sua energia e diz que não pode esclarecer algo real. Ele ainda lembra vividamente que lutaram no 4º andar e esfaquearam Cara no 5º para usá-la como isca e sobreviver. Ele também menciona que Kid o esfaqueou e o deixou para trás para escapar de Fenrir. Prestes a serem expostos, Jack fica frustrado e quase parte para a briga. Kid se interpõe e pede para ele se acalmar. Kid confronta Rock, acusando-o de vingança por ter sido expulso do grupo e que está mentindo e fazendo acusações por despeito. Além disso, não tem provas do que ele acusa. Rock não acredita que ele possa mentir tão descaradamente. É quase um talento. Ao ouvir sobre a prova, ele pensa em como mostrá-la. Sentindo que ele realmente não tem provas, eles dizem com confiança que é crime insultar um grupo sem evidências. Como é o herói em treinamento, ele pode relatar o incidente ao rei, o que os colocaria em desvantagem. Rock então arranca a espada quebrada dele e a encaixa na ferida em seu querus. Após demonstrar, ele afirma que isso já é prova. Kid fica chocado, mas diz que Rock se feriu para incriminá-los. Ele olha para Jack, que permanece quieto. Rock aponta que Cara também é prova de que tentaram deixar membros para trás para sobreviver. Vendo o corpo da amiga, Amy chora e se desculpa. Eram melhores amigas e mesmo assim ela a deixou para trás. Rock só consegue olhá-la com tristeza nos olhos. Ainda sem remorso, Kid diz a todos que Cara morreu por ser fraca e não foi culpa deles. Rock intervém dizendo que Cara foi esfaqueada por trás por Kid e deixada para morrer. O herói se mantém firme dizendo que não há provas contra ele, pois um cadáver não pode provar nada. Percebendo que o herói não confessará, ele vai até Cara para acordá-la. Ele diz que o homem que tentou matá-la está falando bobagem, então precisam colocá-lo em seu devido lugar. Com isso, ela murmura em seu sono que seu vestido é bonito, o que choca a Amy. Para acordá-la de vez, ele lhe dá outro tapa no rosto. Isso a traz de volta à consciência, chocando a todos que ela está viva. Amy a abraça forte, e ela tenta se soltar, pois não consegue respirar. Rock intervém, dizendo que precisam lidar com Kid primeiro. Cara olha para o herói, furiosa por usá-la como isca. Ela o chama de monstro e assassino. Os aventureiros não acreditam que um herói possa fazer algo tão vil e patético, pois há provas. Rika lista suas violações ao Código dos Aventureiros. Mesmo sendo um herói pelos pecados que cometeu, seu título será revogado. Como está tudo resolvido, Rock se despede de Hayden, pois Lucky ainda o espera lá fora. Ao sair, vê Jack ajoelhado à sua frente. Ele admite que errou e implora para que Rock diga que o deixaram para trás porque não tiveram escolha. Jack ainda quer fazer parte do grupo de Rank S e, por causa do incidente, isso está em risco. Rock suspira ao ver que Jack não aprendeu com o que aconteceu. Ele então afirma que sabia que Kid o esfaquearia, mas não fez nada. Jack finge não saber da acusação, mas Rock lembra de Kid perguntar se ele já era do grupo. Ou seja, eles já planejavam machucá-lo e deixá-lo na masmorra desde o início. Em vez de pedir desculpas, Jack fica bravo e diz que Rock é ingrato. Ele cuidou dele por anos, e é assim que o retribui. Ele até o promoveu a aventureiro de Rank S. Ao ouvir isso, Rika suspira. Ela explica que há um mal-entendido, pois Jack virou Rank S por Rock. Na verdade, ele é o único do grupo com habilidades para ser Rank S. O resto é Rank B ou C no máximo. Rock se choca, pois sempre se viu inferior. Rika garante que mesmo com novatos Rank E, ele teria os mesmos resultados por suas capacidades. Insultado, Jack grita suas frustrações, insistindo ser mais forte que Rock e que a recepcionista fala bobagem. Para provar, ele desafia Rock para uma missão. Se Rock vencer, ele aceita a despromoção, mas se Jack vencer, esquecerão tudo. Rock está prestes a desistir, mas Rika concorda. Rock diz que não planeja entrar em outro grupo por um tempo. Rika então diz que ele pode se juntar a um aventureiro Rank e demonstrar sua capacidade de treinamento. Se ele fizer isso, ela pode prometer uma recompensa justa. Sendo sua primeira missão solo, Rock se sente nervoso, mas aceita o desafio. Com isso, Jack, Amy e Cara também aceitarão a missão. Kid, o herói, não participará, pois está sob suspeita de assassinato. Ele sorri, dizendo que as suspeitas são antigas e impossíveis de provar. Mas, para surpresa de todos, um homem de capa grita da multidão que irá testemunhar. O homem tira a capa e Kid o reconhece. Ele revela que foi membro do grupo Rank A Lança de Obsidiana e que foram vítimas de Kid. O herói nega as acusações imediatamente. O homem continua narrando que o incidente foi na masmorra da extinção. Ele conta que o herói atacou seus companheiros e os usou como isca para escapar, assim como fez com o grupo de Rock. Ele tentou salvá-los, mas era tarde demais. Ainda de luto de Vlad, ele voltou à cidade e contou tudo, mas ninguém acreditou. Preferiram o herói, com conexões na capital. Culpado, ele pede desculpas a todos, dizendo que não foi confiável e que o mesmo incidente se repetiu.
Todos não conseguem acreditar que seu herói é tão astuto e vil. Rika declara que dessa vez ele não escapará de seus crimes, pois tem provas suficientes. Kid range os dentes de raiva e os chama de patéticos. Ele tira a máscara e para de agir como um herói respeitável. Sem nada a perder, ele empunha a espada e ataca os aventureiros que tentam contê-lo. Rika diz para ele parar de adicionar mais crimes ao seu nome. Kid se recusa a ouvir e cospe nela com raiva por repreendê-lo. Ele resiste à captura da guilda. Para escapar, ele agarra Amy e a faz de refém. Rock tenta convencê-lo de que ainda pode voltar atrás e se render agora. Em vez de se acalmar, isso irrita ainda mais o herói, que amaldiçoa a guilda e todos ao redor por suas desgraças. Ele os manda sair do caminho e deixá-lo escapar se quiserem Amy viva. Enquanto se afastam, Kid foge segurando Amy. Ele dispara. Preocupado, Rock vai atrás deles e, para a surpresa de todos, Kid e Amy estão no chão. Lucky interceptou o plano de fuga de Kid. O herói está caído e a besta divina se orgulha de seu trabalho. Rock o agradece por salvar Amy e por prender Kid com sucesso. Os guardas finalmente contêm Kid, enquanto Rock e os outros o veem ser arrastado para a cela. Rock olha para sua besta divina e o agradece novamente pela ajuda. Ele então volta sua atenção para seu antigo grupo e devolve seus equipamentos e pertences. Amy se aproxima e humildemente curva a cabeça, pedindo desculpas por traí-lo. Ele assegura que está bem, quando Jack intervém, dizendo que ele pode voltar ao grupo e esquecer o duelo. Ele acredita que isso resolveria as coisas, mas Rock apenas suspira com sua declaração. Vendo que ele quase não tem remorso, Rock responde que não tem intenção de se juntar a eles novamente. Jack se sente insultado e range os dentes de raiva. Kara então se aproxima de Rock e declara que, como ambos foram traídos, formarão um grupo juntos. No entanto, ele a lembra que ela também o traiu e, portanto, não formará um grupo com alguém como ela. Por causa disso, ela culpa Jack por arruinar o grupo ao trazer o herói sem perguntar a eles. Jack, por outro lado, aponta que foi ela quem disse que Rock já era inútil. Os dois continuam a discutir enquanto Rock os ouve. Amy então os manda parar de brigar e reconhecer que trataram mal o amigo, não acreditando nele e, pior, traindo-o no final só para sobreviver. Percebendo que ela está certa, os dois param e ficam em silêncio, tentando refletir sobre o que fizeram. Rika intervém e discute a missão com eles e o pedido que precisam completar. Ela explica que a dificuldade varia de rank C a B. Ao ouvir isso, Jack imediatamente se sente confiante de que podem terminar a missão, já que são rank C. Enquanto isso, Rock está absorto na leitura das instruções e descobre que Jack e os outros precisam recuperar materiais complexos e raros como ovos de oringo, sapos verdes e borboletas arco-íris em uma semana. Rock pergunta se ele realmente está bem com a missão. Jack descarta sua preocupação, insistindo que pode fazer qualquer coisa para provar a diferença de poder entre eles. Enquanto segura o folheto, Jack para de repente e pergunta a Rika sobre a missão. A recepcionista apenas sorri para ele, perguntando se ele quer desistir depois de ler os detalhes da missão. Jack sente um arrepio na espinha. Ele percebe algo sombrio. A guilda está lhes dando um aviso. Ele não lida com sapos verdes. Amy tem pavor de insetos monstros. E Kara não suporta oringos. A guilda não é leniente com quem viola regras. E estão testando seu grupo agora. Para não perder a pose, Jack aceita a missão, mesmo sabendo que será difícil. Após a partida do grupo de Jack, Rika se prepara para apresentar Rock ao aventureiro de Rank e para sua missão. Como pode demorar, ela diz a Lucky para relaxar e esperar no jardim. A caminho do aventureiro Hank, Rika pergunta a Rock o que mais odeia em membros de equipe. Ele responde que não suporta traição e que quem não segue ordem só causa problemas. Ele percebe que Rika decide as missões e pergunta se ela ficará bem após o fiasco. Ela sorri e revela ser a vice-chefe e assistente. Tem autoridade, não é só um rosto bonito na recepção. Ele lembra que foi ela quem o atendeu há 3 anos. Ele se pergunta a idade dela com tanto poder na guilda, mas não ousa perguntar. Nervoso, diz que pensa no aventureiro Hank Yi. Ela informa que a pessoa está numa situação única, mas não acha que o trairá. Ela diz que ela é paranoica, mas não má. Irá apresentá-los no campo de treinamento e segue para a área subterrânea da guilda. Isso é novo para ele, e ele fica chocado quando a porta se abre. Rika o apresenta a Shannon, a elfa. Ele acha estranho uma elfa ser aventureira Hank Yi, então ele vê que ela usa uma coleira de escrava. Rika confirma e diz que, por certas circunstâncias, ela é uma aventureira escrava sob os cuidados da guilda. Explica que os últimos 5 mestres de Shannon morreram misteriosamente. 2 de causas naturais, um envenenado, um caiu de um penhasco e outro foi morto por um monstro. Ela foi enviada à guilda porque seu último mestre tinha dívidas. Rock acha os acidentes estranhos, mais que azar. Shannon o avisa que ela é uma ceifadora, então ele deve recusar a missão enquanto pode. É tarde demais para ele recuar, já aceitou o trabalho. De repente, ela o encara com determinação e aponta a arma para a garganta dele. Com um olhar perigoso, diz para ele ficar longe, já que nem consegue desviar de um ataque simples. Sem emoção, ele diz que não escolheu desviar. Ela range os dentes irritada. Ela o ataca, perguntando se ele realmente quer morrer. Tremendo, ela diz que desistiu da vida quando virou escrava. Lágrimas caem enquanto ela implora para ele desistir, pois está cansada de ver pessoas morrerem. Ele assegura que tudo vai dar certo.
Ele pega uma espada de madeira e diz que gosta de ajudar pessoas gentis como ela. Ela o ataca de novo, mas ele não se mexe. Percebendo que ele não desistiria, ela avança para mostrar do que é capaz. Ela tenta fazê-lo recuar, golpeando-o rapidamente. Trocando ataques, ele percebe que ela é rápida e precisa e não estava blefando. Pelos movimentos, ela deve ter praticado muito, mas ele não a deixará vencer. Ele balança a arma contra ela com força brutal. Shannon larga a espada. Após vencê-la, ele aponta que um caminho de espada muito limpo é fácil de prever. Ele diz que é o fim e que ela deve desistir. No entanto, ela se recusa e pula nele. Ela então o atinge com um chute poderoso. Enquanto ela continua a atacá-lo, ele percebe que ela tem uma forte base em artes marciais. No entanto, assim como sua esgrima, seus movimentos de combate não são tão polidos e parecem indicar falta de experiência real. Ele agarra a mão dela e a joga no chão com força bruta. Ela grita de dor, mas ainda se recusa a admitir a derrota, pois isso significaria a morte dele. Ele tenta convencê-la de que não morrerá, que ela só precisa confiar nele, mas ela tem dificuldade em acreditar, pois foi o que todos disseram antes de morrer. Embora tremendo de dor, ela declara que não vai perder para ele. Determinado a impedi-la de se sacrificar, ele se oferece para mostrar por que não morrerá. Ele então invoca a Lucky e o grande Fenrir se revela no campo de treinamento. Ele uiva para mostrar a todos o quão formidável é. Lucky consegue intimidar até um pássaro voando por perto. Shannon acha super impressionante que Rock tenha a besta divina Fenrir como seu familiar. Shannon se lembra do passado. Em sua memória, ela está feliz com seu irmãozinho Seth, 5 anos mais novo. Eles nasceram e foram criados na Vila Élfica. Ela pensou que a vida sempre seria a mesma. No entanto, um dia, tudo mudou quando Seth desapareceu. Seus pais foram para a floresta procurá-lo e disseram para ela ficar em casa. No entanto, ela não conseguiu ficar parada e também foi à floresta procurar o irmão. Ela continuou a se aprofundar na floresta e acabou chegando à mansão do mago. A floresta onde sempre brincavam era chamada Floresta do Afeto, onde elfos e humanos um dia juraram amizade. Nessa floresta ficava a mansão do mago que ali vivia. No entanto, hoje em dia ninguém é permitido lá dentro, exceto alguns escolhidos. A mansão parecia intocada, então ela duvidou que o irmão estivesse lá. Mas ainda assim, ela lentamente entrou na mansão, querendo ver por si mesma se o irmão realmente não estava lá. Ela abriu a porta e foi recebida pelo interior sombrio da mansão. Incomodada pelo silêncio, ela gritou para perguntar se havia alguém lá dentro. De repente, uma porta no segundo andar se abriu lentamente. Ela subiu para verificar se era o irmão. Ao entrar no quarto, viu o irmão mais novo deitado em uma mesa, inconsciente. Ela correu imediatamente até ele e o verificou. Ao ver que ele ainda respirava, decidiu levá-lo para casa na mesma hora para cuidar dele. Nesse momento, sentiu uma presença a observando. Ao olhar para cima, viu um espírito sombrio a encarando intensamente. Ela carregou o irmão e correu para a porta, mas ficou chocada ao descobrir que estava trancada. Enquanto o espírito sombrio se aproximava, ela implorou que seu irmão fosse salvo. O espírito sombrio então a possuiu. Ela sentiu um aperto no peito e perdeu a consciência. Quando acordou, ficou surpresa por estar de volta em casa. Seth também estava seguro, o que a tranquilizou. Mas depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela notou que as criaturas ao seu redor começaram a morrer. Os que morriam ficavam cada vez maiores, até que um dia o cavalo da família também morreu. Ela tentou contar aos pais o que estava acontecendo, mas eles não a levaram a sério. Ela temia que, se isso continuasse, algo terrível aconteceria com sua família. Então ela decidiu deixar a vila para salvar a família da maldição que carregava. Como só conhecia a vida ali, acabou virando escrava. Mesmo assim, conheceu um mestre muito gentil e bondoso. O velho a ensinou sobre o mundo, ajudou a se tornar instruída de tão ignorante para que ninguém mais se aproveitasse dela. Contudo, 1 ano e meio depois, o velho faleceu em paz. No fundo, ela sabia ser a causa, mas não queria acreditar. O segundo mestre morreu de doença após 3 meses. O terceiro caiu de um penhasco e morreu em 1 semana. O quarto se envenenou e o quinto foi dilacerado por feras. Antes que percebesse, ela cansou de ser a razão da morte de todos. Então recebeu o apelido de Ceifadora. Após os incidentes, ela pediu para ser presa e não machucar mais ninguém, mas a guilda tinha outras ideias. Ao ser aceita, ela já estava no seu limite. Rika se juntou a ela na cela e ofereceu que entrasse para um grupo como aventureira Rank I. Pelo trauma, ela passou a preferir ficar sozinha. Para evitar missões com alguém, contava sua história para que os aventureiros a rejeitassem, e às vezes brigava para se manter assim. Então, um dia, ela conheceu um garoto teimoso que se recusava a ficar longe. Mesmo com um sorriso caloroso, ela tentou afastá-lo como os outros, mas ele não desistia dela. Ela ouviu que ele foi expulso de um grupo Rank S, mas era mais forte que qualquer um. Por ser tão gentil, ela tentou vencer o duelo para que ele ficasse longe. Mesmo assim, ele lutou para chegar até ela. Então ela descobriu que ele tinha a besta Fenrir como companheiro. Era um sonho impossível. Lembrou como a evitavam pela maldição. Por isso ela escolheu suportar o sofrimento e aceitar que a morte acabaria com ela. Mas conhecer Rock foi um milagre. Pela primeira vez sentiu que podia viver.
Talvez houvesse uma chance de se libertar da maldição e ver o mundo de novo. Com esses pensamentos, ela desabou de exaustão e sobrecarga. Mas, olhando seu rosto adormecido, ela parecia aliviada agora. Por isso, Rika a levou para descansar. Rock, com um olhar satisfeito, é atraído por Lucky. A besta divina teme que seu uivo tenha falhado. Rock garante que deu tudo certo e ajudou a quebrar a luta. Aliviado, ele pergunta o que fazer com o pássaro que desmaiou e caiu do céu com o uivo. A voz pergunta a Rock se ele quer aceitar o pássaro no grupo, já que está ansioso. Querendo mais aliados, Rock aceita o pássaro e o transfere para o santuário. Lucky se pergunta se o pássaro seria saboroso, mas Rock o lembra que não deve comer aliados. Nesse momento, ele vê Shannon e pergunta se ela está bem. Lá bem, ela baixa a cabeça e pede desculpas por tê-lo atacado. Rock a assegura que entende que ela só fez o que achava certo. Ela o agradece e quer conhecer o mundo através dele. Ele aprecia a honestidade e promete trabalhar com ela. Ela concorda e eles fazem um soquinho. Lucky também fica feliz por ela e tenta fazer um soquinho. Ela diz que está tudo bem e parece gostar dele. Lucky então percebe que ela está sob uma maldição poderosa. Ele confirma que é uma maldição de espírito maligno, do tipo que suga a vida de tudo. Se não for quebrada, ele acabará tirando a vida dela. Já que a atormenta, ele pergunta se há algo que possam fazer para quebrar a maldição. Lucky não sabe nada sobre quebrar maldições e olha para Rock. O garoto diz que não sabe nada sobre maldições, então não será útil. Lucky então pega a cabeça dele e a coloca na boca. Enquanto se encharca na saliva, ele entra em pânico, mas de repente o conhecimento inunda sua mente. Encharcado de conhecimento, ele acha seu familiar ainda mais impressionante. Ele o encoraja a encontrar uma solução e dissipar a maldição. Nesse momento, o mestre da guilda Tidus chega com Rika e o impede. Rock fica incrédulo ao ouvir que Tidus não permitirá que quebrem a maldição. Como Shannon pertence à guilda como escrava, ela é membro da equipe. Pelas regras, ninguém sem licença pode dissipá-la. Rock acha isso absurdo, pois Shannon está em perigo. Tidus o acalma, dizendo que ele está ficando como Jack, com emoções incontroláveis. O garoto se acalma e se desculpa. Tidus o anima e diz para relaxar, pois muita coisa aconteceu. Ele concorda com o mestre, mas percebe algo. Pergunta: podem quebrar a maldição se Shannon não for mais da guilda? Tidus sorri e comenta que ele está afiado. Direto ao ponto, Rock deveria comprar Shannon da guilda se quiser ajudá-la. Assim ela não será mais membro e ele poderá quebrar a maldição. Rock quer ajudar, mas acha que é repentino. Tidus sorri e pergunta para que serve a guilda. O jovem responde que ela foi feita para apoiar os aventureiros. Sim, é verdade. Mas Tidus acrescenta que a guilda existe para a felicidade dos aventureiros. Por isso a traição de Jack e seu grupo não é tolerada. Normalmente, seriam removidos da guilda, mas isso não os ensinaria nada. Ele quer que a missão os ensine algo. Ele quer que encontrem a felicidade, incluindo Rock, que suportou a dor dos ex-membros. Ele então olha para Shannon e comenta que ela também passou por muito. E ainda assim consegue se importar com outros. Os dois são parecidos. Sabem o que são dificuldades e sacrifícios. E isso mostra que seriam ótimos parceiros. Rock fica chocado ao ouvir tudo isso. Ele pensou que ninguém o entendia, mas alguém o observava. Ele então pergunta a Shannon o que ela quer. Insegura, ela se recusa a responder, já que é apenas uma escrava, mas se tivesse escolha, gostaria de ir com Rock. Rock decide levá-la também. Ele pergunta quanto deve pagar por ela, mas Rika explica que é uma coincidência, a recompensa da missão já serve como pagamento. Rock coça o rosto, achando muita coincidência. Com o pagamento acertado, Rock começa a desfazer a maldição do espírito sombrio. Enquanto recita o mantra de dissipação, o espírito sombrio é lentamente removido das sombras de Shannon, mas ele tenta ir para Rock e engoli-lo. Lutando, ele se esforça mais até que uma luz ofuscante de suas palmas derrota o espírito sombrio, que se desintegra no ar. Ele cai exausto no chão enquanto Lucky o elogia por dissipar a maldição. Rock o agradece por guiá-lo e remover a maldição. Tidus comenta que para a primeira vez foi incrível quebrar a maldição do arquidemônio. Curioso, o jovem pergunta sobre a natureza da maldição. Embora não seja um especialista, Tidus explica que já houve casos semelhantes. Antes, pelo que sabe, é causada por demônios que um dia governaram o mundo. Rock esperava ter sido avisado antes que era maldição demoníaca, mas está feliz por terem superado o perigo. Shannon o agradece por remover sua maldição. Rock lhe dá um sorriso, e Lucky fica feliz que tudo deu certo. Tidus os incentiva a começar a missão e reunir os materiais antes que a equipe de Jack os supere. Rock se prepara e os transporta para o jardim do santuário. Shannon se surpreende com um mundo diferente dentro da pulseira dele. Olhando o rosto sorridente dela, Rock fica hipnotizado. Percebendo isso, Lucky provoca o garoto, que fica sem jeito. Ela aponta para o pássaro do céu e pergunta se é amigo dele. Pássaros do céu são raros, voam muito alto, difíceis de avistar. Ela se impressiona que ele contenha feras raras e poderosas como o Fenrir. Enquanto conversam, Lucky sente fome e pede a Rock para comerem. Como seu familiar mencionou, Rock percebe que está faminto. Lucky se anima e diz que pediu às formigas laranja para trazerem monstros para comer. Rock percebe que as formigas sumiram. Lucky diz que elas construíram uma masmorra sob a cabana, chocando Rock. Os três verificam a masmorra de Lucky e acham um grande buraco no campo.
Shannon não acredita em formigas laranjas em forma humana. Ela se choca que chamam Rock de papel. Lucky o provoca e o jovem explica a Shannon que estava lá quando o bebê nasceu. Pensando ser um de seus segredos sombrios, ela promete guardar o segredo. Lucky sorri para ele, aumentando seu constrangimento. O mestre e o familiar trocam olhares e se provocam sem parar, deixando Shannon curiosa sobre o que falam. Parece que se divertem sem ela, o que ela acha injusto. É frustrante, pois não entende Lucky, que só Rock entende. Mas ela consegue entender as formigas, o que é uma surpresa. A formiga revela que fala a língua humana. Diferente das outras, ela usa a língua como líder do exército. Rock se impressiona. Agora faz sentido ter habilidades de negociação e comandar o grupo. Para Shannon entender Lucky, a formiga usa sua habilidade nela para que também entenda outras línguas. Depois, Lucky tenta falar com ela, impressionantemente entende a besta divina. Rock também está impressionado, pois descobre que há muitas coisas que ele ainda não sabe. O elfo agradece por lhe dar uma habilidade especial e os dois se unem imediatamente. Rock então de repente se lembra que ainda não deu nomes às formigas e decide chamá-la de Patra. A formiga pula pra cima e pra baixo em glee porque finalmente tem um nome. Ela pede que ele dê nomes aos outros também, o que ele concorda. No entanto, todos parecem iguais pra ele, então ele se esforça bastante para encontrar nomes. Com isso, ele decide nomeá-los de Laranja A, Laranja E. Todos parecem ofendidos a princípio, mas depois comemoram por terem todos os nomes que podem usar. Olhando para eles tão tonto, ele decide dar-lhes nomes diferentes mais tarde, quando suas personalidades únicas brilharem. Ele então pergunta a Patra sobre a masmorra subterrânea que eles construíram. Mais tarde, Patra o leva para conhecer a masmorra das formigas. Ela mostra a ele o frigorífico onde guardam a carne e a sala de secagem onde deixam as peles secarem. Ela também mostra a ele onde eles guardam todas as pedras mágicas que encontraram durante a escavação. Ele está surpreso com o quão complexa é a masmorra, já que foi construída em tão pouco tempo. Ele elogia Patra e suas formigas pelo trabalho bem executado. Ele ficou surpreso a princípio quando ouviu falar da masmorra, mas acabou sendo apenas um ninho para a Patra e os outros. Como eles têm carne, eles podem comer o quanto quiserem. No entanto, Rock se encontra mais tarde no mercado. Ele percebe que se esqueceu totalmente dos utensílios de cozinha e, como eles têm pouco tempo, pode apenas cozinhar frango frito. É um prato bastante fácil, pois basta mergulhar o frango na massa e fritar. Acompanha bem repolho. Assim, ele compra o vegetal. No entanto, o vendedor diz a ele que eles não têm comido nada ultimamente. Ele está um pouco chateado porque estava ansioso para completar o prato para que todos pudessem provar. Só então, alguém pergunta se ele pode brincar. Quando ele vira cair a cabeça para trás, ele vê Jack e sua equipe. O homem sorri para ele. Jack reitera que se ele implorar, o deixará entrar na festa novamente. Shannon imediatamente entra em modo defensivo e protege Rock. Confuso, Jack pergunta quem ela é. Rock suspira e diz a Shannon para simplesmente ignorar o homem. Ele então menciona a Jack que eles não são mais afiliados, então ele deveria parar de incomodá-lo. Frustrado, ele tenta atacar Shannon. Felizmente, Rock é rápido o suficiente para bloquear o punho. Irritado, Rock diz a ele para se comportar e observar o que está fazendo. Rangendo os dentes, Jack comenta que a guilda provavelmente o juntou ao elfo para trabalhar contra ele, mas olhando para ela, ele percebe que não tem nada do que temer. Ela realmente parece uma lixo e ranker. Ele ainda zomba de Rock, dizendo que ele nunca poderá usar todo o seu potencial. Isso irrita Shannon, insistindo que Rock não é fraco e é alguém que eles podem simplesmente usar. Jack sorri pra ela, comentando que ela deveria saber seu lugar. Kara intervém e pergunta se o elfo é seu novo parceiro. Ele confirma e apresenta Shannon a todos como um aventureiro élfico de nível E. Kara examina seu visual e diz que sua roupa é cafona. Ela acrescenta que se vai ser parceira de Rock, deveria se esforçar muito mais na aparência. Rock comenta que ela deveria cuidar da própria vida e que a aparência não é grande coisa para ser uma aventureira. Irritada, Kara diz que nunca pensou que ele se contentaria com uma aventureira de baixo rank. Amy a interrompe e pede desculpas a Shannon pela grosseria de sua equipe. Ela então se curva para Rock, mostrando novamente seu remorso pelo ocorrido. Ela pensa em desistir, mas quer uma última luta contra ele para saber onde está. Assim ela poderia decidir o que fará. Jack chama a equipe dizendo para irem e avisa Rock para dar o seu melhor ou ele o derrotará. Após vê-los partir, Shannon diz a Rock que eles também deveriam ir. Ele garante que vencerão, pois agora tem um motivo mais forte para lutar. Agora precisam voltar e jantar. Lucky faz bagunça com o fubá. Rock o proíbe de brincar com comida, mas Lucky diz que não brincava, só ajudava a preparar a refeição. Ele tenta novamente, mas falha miseravelmente. Os outros riem de sua bobagem. A comida fica pronta. Rock prepara seu frango frito especial, extra crocante. Todos comem e uma mordida do frango parece o paraíso. O prato é delicioso, crocante por fora e macio por dentro. Ele diz a Shannon para ter cuidado, pois ainda está quente. Ela concorda, mas devora a comida, pois é muito saborosa. Os outros também comem até ficarem satisfeitos. Após o jantar, Rock discute os planos da missão. Ele informa que o destino é a Masmorra Verdun. A masmorra leva 2 a 3 dias de carruagem, e a missão, 1 semana. O terreno tem pântanos e florestas de difícil acesso.
Mas em linha reta, a viagem leva menos de meio-dia. Pela bagagem de Jack e direção da carruagem, ele previu a rota padrão. Terão problemas na floresta a menos que tenham um truque na manga. Ele duvida que peguem o mesmo atalho, então vencerão. Shannon finalmente entende por que ele estava tão confiante. Agora que se recuperaram, devem começar a exploração. Mais tarde montam em Luck, indo fundo na floresta. Shannon pede desculpas por também ter uma carona. A fera garante que está tudo bem. Rock sorri, pois monstros não os atacam, temendo o Fenrir. Então ouvem alguém gritar por ajuda na floresta. Supõem que alguém esteja sendo atacado por monstros. Rock pede a Luck para voltar e ver quem chora na floresta. Para sua surpresa, encontram um gárgula chorando alto sozinho. Sentindo-os como ameaça, ele atira neles com magia de vento. Desviam o ataque, mas isso insulta Luck, que reúne poder na boca. Rock acha impressionante, mas o para vendo que ele reúne poder insano. A capital está na direção do ataque, e isso feriria a cidade. Suando frio, Luck confessa que não pode parar o ataque. Ele libera o poder, e Rock se coloca entre a bola de energia e a cidade. Ele lança um feitiço para minimizar o efeito do poder. O ataque é forte demais e ele luta para contê-lo. Mesmo ferido, ele persiste e consegue dividir o ataque em dois, tornando-o menos destrutivo. Respirando com dificuldade, Rock salva a todos, enquanto Luck tenta se dissociar da situação. Shannon corre até ele e pergunta se está bem. Ele assegura de que está e fica feliz em ver que seus dois companheiros também estão. De repente, ela vê suas mãos sangrando. Ele minimiza o ferimento, dizendo que uma poção de cura simples resolve. Ele pega uma poção de cura do seu jardim e a bebe, curando as feridas na hora. Shannon se ilumina, impressionada com a poção incrível. Chorando, Luck pede desculpas ao mestre por ter errado de novo. Em vez de repreender a fera, ele o agradece por protegê-los, dizendo que a fera só fez isso para salvá-los de uma ameaça. No entanto, ele diz que como Luck tem mana naturalmente forte, precisa aprender a controlá-la para não causar mais problemas. A besta divina funga, tocada pela bondade do mestre. Incapaz de conter os sentimentos, ele uiva de felicidade. Agora Rock volta sua atenção para o gárgula, que entra em pânico. O monstro recua e o chama de monstro. Rock fica incrédulo, pois é claro que não é o caso. Ele então pergunta por que a criatura estava chorando ali. O gárgula conta que estava muito triste por ter sido demitido do exército demoníaco. Ele foi feito de sobras de materiais. Por isso sua mana é muito baixa, e ele foi o limpador do Castelo Sombrio por 100 anos. No entanto, a liderança do exército mudou, e decidiram que não precisavam mais de um monstro que só limpava. Ele vagava pela floresta sem saber o que fazer da vida. Acabou chegando a uma vila, mas os aldeões o expulsaram. Ele só havia limpado o castelo, então foi a primeira vez que encontrou humanos. Sentiu-se miserável após o encontro e percebeu o quão incompleto era como monstro. Lágrimas caem de novo, perguntando por que ele sequer nasceu. Rock comenta que gárgulas são a elite do exército demoníaco e que é preciso muita mana para criar um. É difícil acreditar que fariam um descuidadamente com sobras. Ele então pergunta o que o monstro gostaria de fazer com a vida agora. Ainda confuso, o gárgula continua indeciso. Ele começa a chorar de novo, sobrecarregado por emoções confusas. Com pena, Rock pergunta se ele quer se juntar à exploração deles. O gárgula fica chocado com a oferta. Ele é apenas um monstro fraco que só sabe limpar e mesmo assim Rock o quer na equipe. Rock responde que ele certamente tem uma habilidade única depois de limpar por 100 anos. Além disso, é uma façanha impressionante. A criatura finalmente se anima e o agradece por dar-lhe um novo propósito. Com isso, a voz do jardim pergunta novamente se ele quer adicionar o gárgula selado ao seu grupo. Ao ouvir isso, Rock percebe que o poder dele deve estar selado. Quando perguntado, a criatura revela que foi feito pelo Rei Demônio 2 gerações atrás. Embora haja um mistério sobre ele, Rock aceitou oficialmente o gárgula em seu grupo e lhe dá o apelido de Gárgula. Ele é então transferido para o Jardim Santuário. Rock recebe uma mensagem de que o jardim pode ser expandido devido ao aumento de bestas divinas. Ele escolhe cuidadosamente elementos para adicionar e decide expandir a cabana desta vez. Após a conclusão da expansão, eles continuam sua jornada. Rock percebe que há um vilarejo próximo e vê que há repolhos crescendo na área. Ele pega uma surpreso com o fato de repolhos crescerem num lugar selvagem como aquele. Vendo Luck descansando, ele decide que eles encerram a noite e se recuperam para continuar sua jornada mais tarde. Na manhã seguinte, o grupo continua caminhando pela floresta. Segundo a gárgula, a aldeia está bem próxima e por isso eles seguem o caminho. Eventualmente, eles chegam a uma aldeia. Rock tenta acordar o guarda da aldeia sem sucesso. Shannon tenta também, mas o velho apenas murmura durante o sono. Quando ele abre os olhos, ele não consegue acreditar o quão linda Shannon é e acredita que sua hora chegou e ele está vendo um anjo. Com medo de morrer de arrependimento, ele franze os lábios e tenta beijá-la, mas Luck dá um tapa nele, prendendo-o no chão. Ao ver Rock, ele o acusa de ser bandido. Ele corrige o velho dizendo que eles são aventureiros e tropeçaram em sua aldeia a caminho da masmorra. Ao saber que são aventureiros, ele fica aliviado porque a aldeia está com problemas. Rock olha em volta e observa.
Muitas pessoas parecem emaciadas e estão enfrentando a fome. O chefe da aldeia então os dá as boas-vindas e Rock apresenta sua equipe a ele. O chefe olha para o guarda da aldeia e provoca-o por dessa vez estar acordado no seu trabalho. Ele conseguiu acertar os aventureiros quando eles mais precisavam deles. O guarda zomba e diz que ele até conseguiu afugentar uma gárgula que representava uma ameaça na aldeia. O chefe ri dele, não acreditando que ele conseguiu conduzir sozinho um monstro poderoso. Os dois brincam e Rock tem que interromper e perguntar qual é o problema da aldeia. O chefe imediatamente pede desculpas e pigarreia antes de explicar. Tudo começou há cerca de 6 meses. Os goblins começaram a aparecer no pântano verde do jardim. Os goblins então invadiram sua aldeia e roubaram a pouca comida que lhes restava. Os homens da aldeia tentaram expulsá-los, mas foram completamente espancados. Sem outra escolha, o chefe pede a ajuda deles para salvar sua aldeia de ser ainda mais arruinada. Rock contempla o problema. Os goblins são mais espertos que outros monstros e esse fato seria um desafio para eles. O chefe acrescenta ainda que inicialmente solicitou ao reino e à guilda que os ajudassem com seu problema, mas como não podiam pagar a taxa adequada, nenhum aventureiro aceitou o trabalho. Rock avalia a situação. Ele quer ajudar, mas não pode continuar ganhando a vida apenas com caridade. Além disso, a mesma coisa aconteceria novamente se não estivessem equipados para serem autossuficientes. Eventualmente, ele decide aceitar a missão e pede um mapa da área. Aprendendo onde os goblins estão morando, ele avalia se pode lidar com o problema. Em troca disso, ele pede repolhos como pagamento do campo que viu antes. Os aldeões concordam e estão contentes porque o seu problema está resolvido agora. Porém, ele ressalta que para que não repitam o mesmo ciclo, ele ajudará no desenvolvimento da aldeia. Como recompensa, ele receberá 20% da receita futura da aldeia. O chefe está hesitante porque esse não é o valor que ele pode decidir sozinho. Rock pensa por um momento e propõe que eles ajudem na missão que estão realizando atualmente e ele poderia reduzir o valor para 10%. O cacique fica um pouco apreensivo, mas discute o assunto com o resto dos aldeões, principalmente porque seriam eles que fariam o trabalho. Rock promete que os ajudará a garantir alimentos no futuro para ajudá-los a prosperar. Percebendo a sua hesitação, ele considera que o principal problema decorre do isolamento da aldeia das outras cidades maiores. Além disso, seus campos não são mantidos adequadamente, então eles estão tendo problemas para comercializar seus produtos e se conectar com outras cidades para obter ajuda. Ele poderia ajudá-los agora de graça, mas não seria sensato, a longo prazo, ajudar essa aldeia a se tornar autossuficiente. O chefe compreende o seu sentimento e pede mais tempo para falar com os aldeões para obter o seu consentimento. Rock se pergunta como será o arranjo. Pensando nisso, os lucros para a aldeia serão enormes, por isso será difícil imaginar que o cacique recusará a oferta. Enquanto isso, ele ajudará na preparação da missão e pedirá a Shannon que o informe quando o chefe ligar. Mais tarde, Rock e o chefe se reúnem novamente para deliberar sobre o acordo. O chefe admite que no início os aldeões estavam numa decisão dividida, mas pensando bem sobre isso, poderia ser promissor para a aldeia. Se Rock puder prometer ajudá-los com a agricultura sustentável e se livrar dos goblins, o negócio será uma joia. No entanto, um dos aldeões chamado Warren expressou oposição. O negócio parece bom demais para ser verdade e é muito provável que eles estejam sendo enganados. Ele jura que, uma vez curado, será ele quem derrubará todos os goblins que são uma ameaça à sua aldeia. Olhando para os aldeões feridos, Rock decide ajudá-los, fazendo-os beber sua poção especial de cura. Ele oferece ao homem, mas Warren se recusa a beber a poção, pois pode ser venenosa. Para tranquilizá-lo, ele deixa Shannon beber a poção primeiro. O elfo experimenta ansiosamente a bebida, pois é uma das cervejas especiais de Rock. Ao beber a poção, ela imediatamente se sente revigorada e revigorada. Poções de cura geralmente são amargas, mas a bebida de Rock tem um gosto bom. Ao ouvir isso, Lucky também exige provar. Ele obedece e derrama a poção na boca de seu familiar. Lucky começa a ficar otimista e comenta como a bebida tem um sabor tão incrível e o faz se sentir revitalizado. Com isso, Rock convence Warren novamente a tomar um gole. O homem tira a garrafa dele e declara que ele mesmo provará que é falsa. Ele bebe a poção e imediatamente se sente revigorado e curado. Ele nunca provou uma bebida tão deliciosa como a maçã, e é como se fosse a primeira vez que conheceu seu primeiro amor. Ele fica totalmente descrente quando consegue mover a perna em um instante e a dor passa. Deve ser um milagre. Ao vê-lo recuperado, Rock pede sua ajuda para obter alguns suprimentos para sua missão. Em troca, ele dará mais poções aos feridos. Percebendo que o aventureiro não é uma fraude, Warren declara ansiosamente seu apoio a ele de qualquer maneira que puder ajudar. Ele pede desculpas por ter duvidado do jovem e pede-lhe humildemente que empreste sua força à sua aldeia. Todos sorriem de alívio agora que a confiança foi forjada entre os moradores e Rock. Sem ninguém se opondo à sua proposta, o acordo está agora selado e isto exige um banquete. Mais tarde, os aldeões estão compartilhando um banquete juntos. Eles ficam chocados com o fato de os repolhos terem um sabor tão bom, pois sempre pensaram que o vegetal servia apenas para alimentar os cavalos.
Rock também conta que o repolho combina bem com diversos pratos e eles podem experimentar mais receitas com ele. Além disso, ele mistura silenciosamente uma poção curativa na comida, para que alguns doentes se sintam melhor imediatamente. Ele então liga para Shannon e pede que ela leve laranja A e B com ela para proteger os aldeões e conseguir um determinado item. Ela se sente inadequada, pois é uma tarefa difícil de realizar. No entanto, ele garante que com sua habilidade, ela não terá problemas com os monstros ao redor. Além disso, as formigas laranjas serão úteis para ela, pois são confiáveis, embora sejam pequenas. Ela fica convencida por meio de suas palavras encorajadoras e promete dar tudo de si. Todos os outros estarão trabalhando no caminho para a capital real, Kronte. Ele sublinha que é necessário construir a estrada para que o comércio seja fácil e a questão dos alimentos e outras necessidades seja resolvida. Mas antes de expulsá-los, ele lança um feitiço de suporte para facilitar seus movimentos e aumentar sua resistência. Dessa forma, eles podem terminar mais tarefas a tempo, mas ele lembra que o impulso será apenas temporário e acabará em breve, por isso é melhor não exagerar. Shannon acha isso novamente impressionante, já que ele lançou facilmente uma magia de suporte para tantas pessoas. Ele garante que com sua mana ela pode aprender diferentes feitiços em pouco tempo e promete ensiná-la em algum momento. Depois de tudo definido, os aldeões começam a construir a estrada. Todos realizam suas tarefas com entusiasmo e responsabilidade. Até Rock e Lucky ajudam e dão tudo de si. Quando o sol começa a se pôr, Rock decide encerrar o dia. Depois de avaliar o progresso, parece que o pavimento estará concluído amanhã. Tudo graças à magia de Lucky, eles não tiveram dificuldade em terminar a estrada e poderão começar a negociar em breve. A equipe comemora o progresso e Rock sorri ao vê-los. Ele acha que seus familiares são bons demais para ele. Ao cair da noite, Rock descansa no jardim e está ocupado lendo um mapa. Shannon traz chá para ele depois de vê-lo ainda acordado. Ele comenta que está se preparando para a missão de amanhã e que ela deve primeiro descansar. Ele comenta que trabalhou mais do que qualquer um, então deve desligar. Ela se recusa a dormir diante de seu mestre e então descansará mais tarde. Ele diz a ela para dispensar os títulos honoríficos do mestre enquanto conversa com ele, pois é meio constrangedor. Ele não a vê como uma escrava, mas como uma parceira. Ela sorri com esse comentário, dizendo que ele é realmente uma pessoa gentil e que ela está muito grata e sortuda por tê-lo conhecido. Ele também lhe dá um sorriso tranquilizador e também está grato por tê-la conhecido. Depois de pesar as coisas, ele decide que amanhã vão negociar as couves na capital. Ele fará com que os aldeões recolham os repolhos, e certamente os venderá na capital, já que há escassez deles. Ele ainda contempla que, ao mesmo tempo, terá que atender ao pedido da guilda e vencer a missão. Ele também acredita que Titus está tramando algo, mas ainda não tem certeza do que é. Enquanto pensava profundamente, ele percebe que Shannon adormeceu em sua cadeira. Ele sorri ao ver e lança um feitiço sobre ela para ajudá-la a dormir em paz. É noite no mundo dos monstros. Cada formiga, gárgula, pássaro ou elfo dorme pacificamente. Rock sai de sua cabine silenciosamente para não acordar ninguém. Para sua surpresa, Lucky está do lado de fora, pronto para recebê-lo. Ambos concordam que a noite é a melhor hora para capturar libélulas arco-íris. Lucky justifica que ele precisa ir junto, já que nenhum monstro irá desafiá-los com ele por perto. Lucky também pergunta a Rock sobre como ele planeja lidar com o Goblin. Para sua surpresa, Rock diz que tudo ficará bem porque ele sabe que algum aventureiro virá para eliminá-los. O Fender não tem ideia do que isso quer dizer, mas se esquece. Ambos se divertem pegando libélulas arco-íris na floresta com suas redes de captura de moscas. Na manhã seguinte, Rock acorda em sua cama. Ele ouve alguém cantarolando na cozinha e pensa que é Shannon fazendo o café da manhã. Ele sai do quarto para ajudar Shannon a cozinhar. Ele então fica surpreso ao ver que não é Shannon, mas sim Gárgula quem está cozinhando na cozinha. E ele está usando um avental rosa que o faz parecer uma mulher. A surpresa do Gárgula cozinhando para ele de avental é demais para Rock, e ele grita. Gárgula pergunta se ele está bem. Rock tenta garantir a ele que está tudo bem. Ele se oferece para ajudá-lo a cozinhar, mas o Gárgula insiste que ele cozinhe toda a comida no castelo do Lorde Demônio. Shannon te aparece para dar bom dia. Ela pede desculpas a Rock por ter dormido nele. Rock vê a espada de madeira e pergunta se ela estava treinando. Ela se decepciona ao perguntar se Rock foi sozinho caçar libélulas arco-íris ontem. Rock assegura que estava seguro e Lucky estava com ele. Shannon reclama que não estava lá para ser útil. Rock lhe agradece e assegura que irão juntos na próxima vez. A elfa chora querendo que ele cumpra a promessa. Mais tarde, Rock pede a Warren para entregar as asas de libélula arco-íris na guilda enquanto ele viaja à capital em sua carruagem. Enquanto Rock vê Warren sair da vila na carruagem, ele pensa no que mais precisa fazer. Rock ensina os aldeões a arar e plantar repolho, garantindo comida e comércio. À noite, a vila celebra a estrada que construíram já completa. Rock elogia Patra e as formigas laranjas pelo trabalho em pedra, que ele acha que rivaliza com mestres artesãos. Uma senhora se aproxima de Patra e das formigas e admite não ter mais medo de monstros, pela bondade delas. Enquanto isso, o chefe da vila agradece Rock por tudo. O velho pergunta se ele quer só 10% do lucro, já que os ajudou muito. Rock responde que não tem problema. O chefe promete sempre pagar sua parte, aconteça o que acontecer.
Mais tarde, Rock e as formigas laranjas vão ao território Oroango, roubam ovos e são perseguidos pelos monstros jacaré. Lucky, Shannon, Petra e Gargot foram ao território dos sapos verdes e recuperaram uma esmeralda. O grupo volta à vila para um banquete com os aldeões. Enquanto isso, o grupo de Jack vai à masmorra de carruagem. Em outra manhã no Jardim dos Monstros, Rock e seus amigos feras estão reunidos no campo. Um pequeno pássaro pousa no ombro de Rock. Ele se surpreende com um pássaro pequeno no jardim. Patra diz a Rock que o pássaro em seu ombro é o pássaro do céu, surpreendendo-o. Patra informa que, ao organizar cadáveres de monstros, ela achou um item parecido com castanha. O pássaro do céu comeu e se encolheu. Rock pensa que deveriam achar um jeito de fazê-lo voltar ao normal, dizendo que isso o deixaria feliz. Rock muda de ideia e pensa que talvez esteja bem assim, já que ele provavelmente voltará ao normal. Ao dizer isso, Rock deixa o pássaro deprimido. Rock se distrai com um fedor. Ele olha para a origem e vê Lucky. Ele pergunta ao lobo quando foi a última vez que tomou banho. Lucky desvia o olhar e diz que tomou banho ontem. Rock responde que estiveram juntos o dia todo, então não teve tempo de tomar banho. Ele mudaria a resposta para anteontem. Lucky não aguenta mais mentir e grita que não precisa de banho. Rock anuncia: a operação Pegar e Banhar Lucky começa agora. Todos no grupo concordam e ficam animados como em um jogo. Lucky sorri confiante de que ninguém o pegará. Rock espalha sua magia de suporte em todos os amigos, exceto Lucky, e diz que aumentou suas habilidades físicas. Lucky os avisa que nenhum buff pode superar a diferença entre eles. Patra se oferece para pegar Lucky primeiro. Ela avança contra o lobo. Lucky diz a ela que ela está sendo ingênua se pensa que pode pegá-lo sozinha. Patra cospe fios de teia da boca e eles vão em direção a Lucky. O lobo evita o ataque. Lucky se gaba de que este ataque simples não pode vencê-lo. Patra então grita para que as outras formigas apareçam. Lucky fica então surpreso ao ver que as outras formigas laranjas já o cercaram. Eles cospem seus fios de teia, que amarram todos os membros do lobo até que ele não consiga se mover. As formigas saltam e comemoram a vitória. Rock dá um tapinha na cabeça de Patra e a elogia por fazer Lucky pensar que ele estava enfrentando ela sozinho. Rock diz a Lucky para admitir a derrota e tomar banho. O lobo arranca as teias dos pés, agarra os pedaços e amarra essas formigas laranja com eles. Tudo em rápida sucessão. Lucky elogia as formigas por congelarem seus movimentos, mas não foi o suficiente para segurá-lo. As formigas choram porque perderam a partida. Gargoyle então dá um passo para enfrentar Lucky. O lobo pergunta ao Gárgula se ele realmente acha que pode vencê-lo. Gargoyle se gaba de que não deve ser subestimado. Por ser um Gárgula com um século de conhecimento de batalha, bem como magia de suporte de rocha ao seu lado, Gargoyle parece sério enquanto se prepara para atacar Lucky. Lucky simplesmente acerta o Gárgula com o rabo para derrotá-lo. Lucky pergunta arrogantemente quem é o próximo a enfrentá-lo. Shannon avança com sua espada de madeira. Lucky diz a ela que ela precisa ir até ele de verdade. Shannon puxa uma espada de verdade e ataca o lobo. Ela empurra, mas o lobo se esquiva. Lucky zomba dela por sua tentativa fraca. Isso leva a mulher elfa a lançar uma saraivada de golpes de espada. Apesar de todas as tentativas, Lucky evita facilmente todas elas. Depois de um tempo, os golpes de Shannon tornam-se cada vez mais precisos, deixando o lobo nervoso. Lucky a vê chegando novamente e isso o leva a recuar. Acontece que Shannon o levou até uma parede de pedra e agora o lobo está encurralado. Shannon aponta a espada para ele e pede que ele já tome banho. Em um piscar de olhos, Lucky aponta a ponta da cauda para perto do pescoço dela, como se fosse uma lâmina. Shannon larga da espada e diz que se rende. Independentemente disso, Lucky a elogia por melhorar sua esgrima. O elfo agradece por notar. Lucky então enfrenta Rock e vê que ele é o único que sobrou. O lobo gigante fica animado para enfrentá-lo e avisa Rock que ele precisa ir até ele com tudo o que tem. Rock puxa suas adagas gêmeas. Ambos se encaram com um sorriso. De repente, Lucky sente um cheiro doce que o faz relaxar. No topo da cabeça do lobo gigante está o pássaro do céu, e ele tem uma flor na boca. Um segundo depois, Lucky fica sonolento e adormece. É agora que Rock percebe que o que está na boca do pássaro é uma flor adormecida. O Skybird parece presunçoso, pois parece que é o vencedor. Rock reúne os outros, pois eles veem isso como uma oportunidade de dar banho em Lucky. Enquanto isso, o grupo de Jack já está perto do Verdant Dungeon. Na carruagem, mesmo agora, a raiva de Jack não diminuiu e o faz estremecer. Ele ainda reclama de como Rock os traiu. Amy o corrige dizendo que foram eles quem traíram Rock primeiro. Jack não aguenta, então diz a ela para calar a boca. Ele pensa em como o Rock era apenas a mula que carregava suas coisas, enquanto ele estava sempre na linha de frente derrubando monstros para chegar ao posto. Ele então se lembra de como Kid disse a eles que eles eram apenas um grupo classificado sem Rock. Só de pensar nisso, os dentes de Jack rangem e seu punho se aperta. Ele jura que vai provar que eles são uma festa sem Rock. Cara e Amy o lembram de que não conseguem lidar com as libélulas orango e arco-íris porque tem muito medo delas. Jack aceita isso, já que seu prêmio principal, o principal é o Wyvern de qualquer maneira.
Kara não consegue mais aceitar a atitude de Jack e pergunta por que ele sempre age de forma tão elevada e poderosa. Ela continua dizendo que ele aceita emprego sem sequer verificar os detalhes e os arrasta para seus erros. Ela o lembra que ela e Amy só o estão ajudando porque precisam e que se separarão assim que a missão terminar. Jack não se importa e diz que eles podem fazer o que quiserem, desde que seja ele quem lidera a operação atual. O motorista da carruagem lhes diz que eles chegaram à masmorra. Jack paga ao homem algumas moedas de prata pela viagem. O motorista reclama que não basta, fazendo com que Jack se sinta humilhado. Jack então tira mais dinheiro e o motorista vai embora, né? O humor de Jack ficou ainda mais ruim agora que ele sente que passou por outra coisa ruim. Ele se esquece disso, e o trio entra na entrada da masmorra. Enquanto isso, Lucky está tão limpo e fofo agora que Rock e todos da família o abraçam. Jack e os outros exploram a masmorra. Jack diz ao seu grupo que seu único alvo é o Wyvern nas profundezas. Eles ignoram o oringo pelo qual passam em sua caminhada. Jack então percebe que não há libélulas arco-íris ou sapos verdes por perto. Eles veem que os orangotangos parecidos com jacarés ainda estão por aí, mas não veem nenhum de seus ovos à vista. Jack reclama que eles não conseguem recuperar nada assim. Ele percebe que a guilda deve tê-los criado. Ele range os dentes, pensando que isso é tudo culpa da guilda, e promete a si mesmo que vai se vingar deles. Um goblin de repente salta em direção a Jack por trás para emboscá-lo. Jack corta a criatura em duas antes que ela chegue perto dele. À distância, eles veem mais goblins, e liderando-os está um goblin com o dobro do tamanho dos outros goblins. Jack olha atentamente e vê que este goblin gigante tem uma espada gigante e usa uma armadura metálica. Ele o reconhece como um cavaleiro goblin. Jack e sua equipe se preparam para a batalha. Jack vai em direção ao cavaleiro goblin, mas ele se esquiva do golpe de espada. O cavaleiro tenta contra-atacar, mas Jack bloqueia. Enquanto Jack luta para afastar o cavaleiro, ele se lembra de Kid dizendo a eles que eles são apenas uma festa sem pedra. Isso faz seus dentes rangerem quando ele rejeita a noção de que isso é verdade. Apesar de dizer a si mesmo que não há como perder contra um simples cavaleiro goblin, ele mal consegue resistir ao ser empurrado pela criatura. Seu rosto está cheio de suor e seus dentes rangem com força enquanto ele dá tudo de si para se segurar. De repente, a magia do fogo mata o cavaleiro goblin por trás. Amy pergunta se Jack está bem. O homem teimoso não agradece e diz que poderia ter lidado com isso. Kara comenta que era óbvio que ele estava lutando. Eles então se amontoam em posições de batalha ao verem que ainda estão cercados por goblins de todas as direções. Eventualmente derrotam os goblins. Kara cura os ferimentos com sua magia. A equipe de Jack segue para as profundezas da masmorra, onde vem uma colina guardada por wyverns. Jack e os outros observam os alvos atrás do arbusto. Jack diz que vai atacar para atrair a atenção, e Amy derrubará as asas com sua magia. Concordam e Jack corre aos wyverns. Os wyverns voam para evitá-lo. Amy dispara bolas de fogo, atingindo 2 wyverns e os derrubando. Jack então ataca os 2 wyverns e os finaliza com sua espada. Quando Jack ia celebrar, vê um wyvern prestes a atacar Amy e Kara. O wyvern atinge as mulheres com a cauda, as jogando para trás. Jack corre até elas para ver se estão bem. Kara fica brava com Jack, pois Rock teria visto o Wyvern se estivesse ali. A menção de Rock deixa Jack na defensiva. Ele diz que não sabia de outro Wyvern e que Kara deveria saber se defender insultando a santa. Kara se irrita e grita que acabou. Pega a Amy e se afastam de Jack. Jack diz que não podem ir embora assim. Kara responde que não pode mais segui-lo, e Jack congela em choque. Ele observa as mulheres se afastarem, treme de raiva por elas também o abandonarem. Ele lembra do pai dizendo que Rock é melhor em tudo e que ele era uma decepção. A raiva de Jack atinge o ponto de ebulição. Wyverns o cercam por trás. Jack sorri maliciosamente e jura que fará Rock falhar na missão. Crava a espada no chão e grita que nunca deixará Rock vencer. Ele brilha inundando o ambiente com luz dourada. Amy e Kara se escondem atrás de uma rocha para evitar a explosão. Um enorme fluxo de energia sai de Jack, engolindo a masmorra e disparando para o céu. A luz é tão grande que pode ser vista da Vila Chouchi. Rock percebe na hora que isso é obra de Jack. Pede a Shannon para ir com ele à masmorra, e a família de Beast para continuar trabalhando na vila enquanto estiverem fora. Ele chama Luck e diz que irá com eles. Se aproximam da masmorra coberta de fumaça. Da fumaça, vem figuras saindo da entrada da caverna. Revela-se que é Jack e sua equipe. Jack parece cansado, sendo ajudado por Amy para ficar de pé. Jack diz a Rock que não pode mais completar a missão, pois os wyverns e materiais foram destruídos. Shannon entra em pânico e diz a Rock que precisam voltar à capital para comprar os materiais. Jack a ouve. Rock responde que precisam verificar se ainda há restos de wyvern. Jack os convence e zombando a perder tempo procurando enquanto eles voltam. Dentro da masmorra, Rock e sua equipe veem os goblins mortos. A vila está segura agora. Luck percebe que tudo isso fazia parte do plano de Rock. Eles vão para o território Wyvern e veem que o ataque de Jack não deixou cadáveres. Shannon vê algumas escamas e garras no chão. Elas estão danificadas demais para serem aguentadas. No momento em que Rock está prestes a dizer a eles que não há nada que possam fazer agora, Luck encontrou algo e está abanando o rabo de entusiasmo. Ele os leva até um ninho de ovos de Wyvern que permanece intacto porque estava atrás de uma rocha. Eles voltam para a aldeia onde os moradores ficam felizes por terem conseguido o que procuravam.
Rock e seus amigos ficam na aldeia, ajudando-os a cultivar repolho. Eles permanecem na aldeia até o prazo final de sua missão. No momento da partida, a aldeia já tinha muros de pedra como um castelo para protegê-la de tudo. Todos os aldeões inclinam a cabeça para Rock e seus amigos por todas as coisas que fizeram. O chefe da aldeia promete que seguirão tudo o que lhes foi ensinado e se esforçarão para desenvolver ainda mais a aldeia. A velha aldeã Patipatra é a cabeça por tudo o que fizeram. Os moradores também anunciaram que farão do repolho sua especialidade local e que mudarão o nome de sua aldeia para Choshi Cabbage Village, para marcar a ocasião. Todos se despedem do Rock e dos amigos com sorrisos felizes. Rock pensa em como tudo o que resta a fazer é resolver as coisas com Jack. Rock e Shannon já estão nas ruas movimentadas da capital real. Lá, eles se encontram com Warren em sua barraca de repolho. Warren informa que a previsão de Rock de que o repolho seria um sucesso estava certa e que a sopa de repolho e o repolho recheado são os mais vendidos. Warren informa a Rock que Jack e seu grupo trouxeram os itens que Rock previu que trariam deles e nem questionou por que o preço era tão alto. Ele agradece a Rock por lhe dar uma pequena fortuna. Rock fica feliz por ele e pede que ele use o restante do lucro para comprar um boi mágico e ajudar a aldeia a crescer. Warren agradece novamente por tudo. Eles se separam e Rock e Shannon vão para a guilda, prontos para o que está por vir. Na guilda, Jack e sua equipe já estão na frente de Rika. Jack zomba de Rock por estar atrasado. Rock vê que eles já entregaram seus materiais para Rika e que agora estão em sua mesa. Jack então sorri ao ver que Rock não tem nada para dar, e zomba do homem por ter vindo para a guilda, apesar de estar de mãos vazias. Rock permanece calmo e diz que eles precisam resolver as coisas. Jack pensa que ele está apenas falando alto e está realmente tremendo por dentro. Rika começa a verificar os itens. Jack está tão confiante de que eles venceram que diz a Rock com um sorriso malicioso que precisa se ajoelhar e pedir desculpas. Rock responde que não tem nada pelo que se desculpar. Rika anuncia que o grupo de Jack, equipe Garela, entregou 20 asas de libélula arco-íris, 3 ovos de orengo e 15 esmeraldas frescas. Ela anuncia que Rock venceu a partida. A surpresa é que Jack reclama e questiona por que ganhou. Rika informa que Rock apresentou seus materiais antes deles e que entregou 30 escamas de wyvern, 10 garras, 60 penas, 9 ovos e 45 esmeraldas. Jack fica chocado porque Rock chegou à masmorra antes deles. Ele segura Rock pelo colarinho e o acusa de traição. Rock suspira e diz calmamente que ele não trapaceou. Rock diz a ele que ele não deveria acusar as pessoas de trapaça quando foi ele quem comprou os materiais nas barracas em vez de recolhê-los. Jack diz que ele mesmo assombrou os materiais e não comprou nada. Rock pega um dos materiais da mesa e pede que ele explique por que seus materiais trazem o símbolo da vila Choshi. Jack é silenciado porque não tem defesa. Rock explica que percebeu quando os encontrou na entrada da masmorra que eles ainda não haviam recuperado nenhum dos itens. Revela que fez Shannon falar na frente deles sobre a compra dos materiais na capital. Ele imaginou que teria comprado todo o material que não conseguisse na capital. Rock revelou que naquela época eles já tinham sobras de materiais e que deixou alguns deles com um vendedor ambulante para que fossem vendidos por um preço alto. Jack estremece de raiva ao pensar nele sendo enganado. Jack exige saber como ele chegou antes deles na masmorra. Rock suspira com a pergunta. Ele os julga por não verificarem o mapa com cuidado. Ele revela que uma rota direta dentro da aldeia é muito mais rápida do que a estrada que eles percorreram. Cara fala e diz que percebeu isso desde o início. Jack grita com ela por não dizer nada. Ele pergunta por que ela não trouxe o seu melhor quando esta era a missão que deveria provar que eles ainda estavam na posição. Jack exige saber por que ela não deu tudo de si para vencer Rock. Cara suspira enquanto coloca a mão na cabeça. Ela diz a ele que ele é o único do grupo obcecado em vencer. Jack congela em estado de choque. Para piorar a situação, Rock agradece a Jack por derrubar os goblins e informa que o pessoal da Vila Choshi estava tendo problemas com eles. Rock sabe que a guilda tem se afogado em pedidos para derrubar os goblins ultimamente, mas a vila não tinha condições de pagar a taxa. Rock olha para Rika sabendo que ela planejou o concurso de pedidos, sabendo que isso os levaria da aldeia. Rika sorri, mas não diz nada. Rock revela que eles já pegaram algumas garras e escamas de wyvern no primeiro dia em que chegaram. Como Rock diz, ele planejou que Jack e os outros derrotassem os goblins por eles. A raiva de Jack ferve. Ele acusa Rock de usá-lo e ataca-o para dar um soco nele. O mestre da guilda, Titus, chega e grita para Jack parar. Jack para de se mover antes que seu soco atinja Rock. Titus revela que Kit confessou que Jack fazia parte do plano para matar e deixar Rock para trás. Ele diz a Jack que acabou. Isso faz Jack fechar os olhos, seus pés cederem e ele cair de joelhos em total derrota. Rock conta como Jack, Amy e Cara foram questionados pelas autoridades. Como Cara e Amy não faziam parte do plano para matar Rock, elas não receberam nenhuma punição grave e foram apenas rebaixadas para o rank C. Com a equipe Gryla dissolvida, Cara sugeriu que ela e Amy fizessem uma festa com Rock. Rock recusou a oferta, deixando Cara triste e desapontada.
Rock ouviu dizer que ela e Emma se tornaram uma dupla de aventureiros depois disso. Enquanto isso, Kid foi trancado na masmorra e as investigações revelaram mais de seus crimes anteriores. Jack, por outro lado, foi enviado para 6 meses de serviço na mineração e começará do zero se decidir se tornar um aventureiro novamente. Enquanto isso, Rock está fora da capital, contemplando a vista em paz. Lucky pergunta o que ele está pensando. Rock responde que estava apenas pensando em seus amigos de infância. Ele relembrou como eles costumavam brincar juntos quando crianças. Ele compara isso a como está agora com um novo grupo de amigos e está se divertindo com eles. Rock se levanta e diz que agora tem forças para seguir em frente com seus companheiros. Lucky fica feliz por ele e concorda em seguir em frente. Rock estende a mão para dar um soco e pede a Lucky para seguirem em frente juntos. O punho sortudo o empurra para trás e diz que pode deixar isso com ele. Eles se encaram com sorrisos. Shannon interrompe para avisar que o jantar está pronto. Rock e Lucky vão jantar com ela. Mais tarde, nas ruas escuras da capital, uma figura esquelética se aproxima. Aventureiros protegem as muralhas da capital real contra um grupo de ogros. Um ogro dá um soco no chão e faz 2 aventureiros voarem. Eles temem que seja apenas uma questão de tempo até que as criaturas invadam a capital. No momento em que um ogro está prestes a socar alguns aventureiros até a morte, Rock e Lucky chegam para impedir o soco. Rock pede desculpas aos seus companheiros aventureiros pelo atraso e diz que cuidará de tudo. O ogro tenta dar um soco em Rock, mas um mago de repente atira na criatura por trás com um feitiço de chama. É revelado que é Amy, e Rock fica feliz em vê-la. Rock pede a Patra para comandar os outros do grupo. A Formiga Rainha diz que fará isso e se gaba de suas habilidades de liderança. Ela forma par de Orange com Gargot e se deixa formar par com Shannon. Rock lança um feitiço de suporte em seus companheiros para aumentar suas estatísticas básicas. O grupo lidera o ataque contra os ogros. Eles e os outros aventureiros ajudam a derrubar os ogros. Lucky pode derrubar um ogro com um golpe de suas garras, deixando-o entediado. Rock olha em volta e vê que a turma está indo muito bem, lutando contra o monstro graças à liderança de Patra. Enquanto isso, um ogro se aproxima de Gargot assustado. Gargot lança magia de projéteis contra o ogro, mas fica assustado ao ver que não tem efeito sobre ele. Rock e Lucky o apoiam. Eventualmente todos os ogros são mortos. Os aventureiros comemoram. Todos agradecem a Rock por salvar suas vidas. Rock está confuso sobre por que os ogros apareceram para atacar a capital e se pergunta o que está acontecendo. Cara cura todos os aventureiros, levando-os a agradecê-la. Cara diz a eles que eles podem recompensá-la dando-lhe uma roupa nova, para grande incômodo dos aventureiros. Rock fica envergonhado e vê que ela nunca mudou. Os cavaleiros reais chegam a cavalo. O capitão do cavaleiro, Marcos, agradece aos aventureiros por cooperarem na investigação do ogro. Ele continua dizendo que os cavaleiros levarão os corpos dos ogros para investigar a causa de sua violência, o que frustra os aventureiros. Mais tarde na guilda, o mestre da guilda, Titus, está zangado com Marcos por roubar os monstros que os aventureiros arriscaram suas vidas para matar. Os 2 líderes de facção discutem na frente de todos os aventureiros. Marcos responde que é para uma investigação dos movimentos anormais do ogro e que eles não deveriam reclamar, pois os cavaleiros pagarão por eles. Titus grita com ele por pagar um preço ruim. Marcos defende que é a recompensa pela assistência na investigação, por isso é menor que o normal. Titus o agarra pelo colarinho e exige que os cavaleiros paguem aos aventureiros o que eles merecem. Marcos calmamente diz a ele para desistir, a menos que queira entrar em guerra com os cavaleiros. Rika bate palmas e pede que ambos mantenham a calma. Ela avisa a Titus que falará com o capitão a partir de agora. Titus pede desculpas a ela por deixar seu temperamento tomar conta dele. Mais tarde, Rock vai ao escritório de Titus para conversar sobre o que aconteceu. Titus acredita que se os cavaleiros continuarem fazendo acrobacias como fizeram, eventualmente, os aventureiros deixarão o reino. Ele continua falando sobre como os aventureiros são vitais para o crescimento da defesa de uma cidade, ao mesmo tempo que são vitais para resolver os problemas dos cidadãos. Ele continua dizendo que eles são importantes para eliminar monstros e que o reino prospera com os itens misteriosos que os aventureiros trazem das masmorras. Ele continua reclamando de como Marcos não os aprecia. Ele admite que também está entusiasmado porque ele e Marcos são velhos rivais e têm desentendimentos um com o outro. Titus volta a se concentrar em impedir a Rock que assuma uma nova missão. Ele revela que houve uma série de roubos em torno da capital da Pedra Mágica chamada Fire Gems e que nem sempre houve testemunhas. Ele diz a Rock que conta com ele para resolver o caso. Titus diz a Rock que ele receberá uma recompensa mesmo que não pegue os culpados, desde que descubra como eles estão fazendo isso. Rock concorda com isso. A conversa deles é interrompida por um som estrondoso. Eles pausam a conversa ao perceberem que veio de Shannon. A envergonhada Shannon pede desculpas. Mais tarde, Rock e seus amigos gostam de comer espetos de javali na rua. Shannon pede desculpas a Rock por interromper sua importante conversa. Ele diz a ela que está tudo bem porque ele estava com fome de qualquer maneira. Shannon agradece e agradece. Depois de comer, eles vão para a loja do Arsenal, onde a encontram repleta de inúmeras armas. O dono da loja, Mateo, dá as boas-vindas a Rock. Mateo diz que ouviu dizer que se separou do seu antigo partido e que isso é bom para ele, já que nunca respeitaram a sua magia de apoio.
Surpreende Rock que ele saiba sobre sua magia de bênção de apoio. Mateo pergunta o que o traz ao seu arsenal. Rock responde que quer pegar armas para seus filhos formigas laranja. Mateo fica surpreso ao perceber que Patra é uma formiga laranja e Gargoyle é uma gárgula do exército demoníaco. Mateo elogia Rock por ainda ser alguém que quebra todas as regras. Todo mundo olha ao redor da loja. As crianças formigas laranja, principalmente, são as que ficam intrigadas com cada arma que vem e brincam com ela. Eventualmente, cada formiga pega sua arma preferida e a segura em suas mãozinhas. Rock pergunta por que Shannon e Gargot não escolheram uma arma. Shannon responde que já tem o equipamento de que precisa, e Gargot responde que ele é mais um mago do que um manipulador de armas. Rock se aproxima de Petra e vê que ela escolheu um cajado como arma. Patra diz a ele que quer ajudar a todos com sua magia como seu papai. Ela está, no entanto, triste por não ter talento suficiente para usar magia. Rock dá um tapinha em sua cabeça e garante que eles podem praticar magia juntos. Patra sorri e concorda que sim. Rock adivinha que, como Patra tem habilidades de liderança, isso deve significar que ela também é adepta da magia de suporte. Um homem com armadura metálica entra na loja. O homem vê Patra e a chuta. Rock vai até ela, perguntando se ela está bem. Sim, o homem reclama que tem monstros no local. Rock grita com ele pelo que ele fez. O homem lhe diz com um grande sorriso que um mero domador de feras, como ele, não tem o direito de gritar com ele. Rock ignora o homem para perguntar a Patra se ela está ferida. Patra diz alegremente que está totalmente bem. Rock fica aliviado e lembra que ela é um monstro. O homem antagônico fica insultado por estar sendo ignorado e pergunta se eles sabem quem ele é. Todos respondem que não têm ideia de quem ele é. O homem se sente insultado e assume a responsabilidade de educá-los. Ele se apresenta como Mesel e se gaba de ser um nobre da classe mais alta, Rock, e também o próximo capitão dos Cavaleiros Reais. Rock responde que não se importa com quem ele é e exige que peça desculpas a Patra. Isso irrita Mesli e ele tenta convencer o elfo, que veio a dizer algo ao seu mestre Menino Fera. Ele avisa Shannon que não é sábio cruzar a Ordem dos Cavaleiros, especialmente para uma elfa como ela. Shannon pergunta de forma ameaçadora o que ele acabou de dizer a ela. Mysaela está orgulhosa de ver que ele a tocou. Ele continua dizendo a ela que ela é realmente uma velha bruxa, apesar de sua aparência. Quanto mais ele fala, mais Shannon range os dentes. Shannon responde a ele que ela não é uma bruxa velha, mas que o que a deixou furiosa é que ele chamou o Rock de menino fera. Ela puxa sua espada e aponta para Mysaela. Shannon diz a ele que ela mesma lhe dará uma lição. O irritado Mesel a desafia a dizer isso novamente. Mesel não percebe que seu capitão, Marcos, já está atrás dele. Mais tarde, Mesel fica com a bochecha inchada ao ser atingido por seu capitão. Marcos inclina a cabeça para Rock e seus amigos e pede desculpas pelo comportamento de seu camarada. Ele também pede desculpas a Patra, mas o garoto diz que está bem porque o chute foi super fraco. Rock diz que está bem com isso, desde que Patra esteja bem com isso. Marcos pede desculpas novamente e o chama pelo nome. Rock fica surpreso porque o capitão dos Cavaleiros Reais sabe quem ele é. Marcos diz que todos na capital sabem quem é Rock the Beastmaster e que foram convidados a investigá-lo. Marcos se concentra novamente e fala com Mateo para perguntar sobre suas joias de fogo desaparecidas. Mateo relata a ele que suas gemas de fogo desaparecem 1 ou 2 vezes por semana e que outra desapareceu hoje. Rock pergunta ao capitão se eles têm algum suspeito. Marcos fica com vergonha de dizer que eles não sabem de nada além das joias que desaparecem de vez em quando e que um grande lote delas foi roubado do armazém do cavaleiro. Marcos e Mezu voltam para o QG. Shannon fica surpresa que Marcos tenha sido mais legal do que sua primeira impressão. Rock pede a Mateo que lhe mostre onde as joias de fogo desapareceram e informa que eles também estão investigando para a guilda. Mateo mostra a Rock sua oficina e conta que ela foi colocada em sua bancada. Rock sente intuitivamente pelas 2 entradas que alguém pode ter entrado sem que ninguém percebesse. Ele se pergunta por que alguém se arriscaria a invadir apenas por algumas joias finas, quando roubar armas de última geração faria mais sentido. Ele pergunta onde o resto das joias de fogo estão guardadas. Mateo mostra a ele o baú onde estão guardadas as outras joias e teoriza que elas não foram roubadas porque está sempre bem trancada. Rock pergunta se ele pode invocar seu familiar e Mateo permite. A pulseira de jardim em miniatura de Rock brilha enquanto ele convoca Lucky. Lucky dispara e é tão grande que não consegue se mover na loja. O lobo reclama que Rock o convocou para um espaço tão apertado. Mateo fica surpreso ao ver que ele realmente fez de um Fenrir um familiar, como sugeriam os rumores. Rock pergunta a Lucky se ele consegue rastrear o cheiro do ladrão. Lucky diz a ele que, como há tantos cheiros misturados na loja, ele não consegue dizer qual perfume pertence a quem. O lobo se sente mal por não poder ser mais útil. Rock diz que se saiu bem e agradece. Num instante, Lucky desaparece. Mateo fica chocado porque a pulseira de Rock pode conter Lucky. Mateo fica emocionado com o fato de o cara que ele conhecia ter se tornado tão forte. Ele continua relembrando como Rock era inútil antes, o que torna Shannon e Patra todos ouvidos. Mateo tenta sussurrar para ele sobre Rock, mas o envergonhado Rock grita com ele para parar com isso. Mateo fala com Patra e pede desculpas pelo ocorrido anteriormente. Como oferta de paz, ele diz que tem algo para ela. Ele apresenta a ela um peitoral de Mithril feito sob medida, que brilha em toda a sua glória metálica.
Rock lembra que o Mithril é um metal raro que só pode ser adquirido por nobres e membros da realeza. Rock diz que não pode aceitar algo tão valioso. Mateo garante que está tudo bem e que ele o forjou há muito tempo para um filho nobre. Ele fica triste em dizer que a criança ficou gravemente doente e nunca mais conseguiu usá-lo. O nobre devolveu-o a ele, mas Mateo não teve coragem de destruir sua própria criação. O dono da loja pede que o coloquem em uso para ele. Rock percebe o quanto isso é importante para ele e diz que vai usar. Mateo diz que fará ajustes e que eles conseguirão em alguns dias. No dia seguinte, as crianças formigas laranja estão prestes a enfrentar javalis gigantes com suas novas armas prontas. Para surpresa de Rock, as formigas podem derrubar javalis com um golpe de suas armas. Ele fica chocado com o quão fácil é para eles dominarem suas armas. Ao observá-los lutando contra os javalis, ele fica ansioso para ver o quanto seus filhos se tornarão mais fortes. Depois de um tempo, todos os javalis foram mortos. As formigas laranja torcem pela vitória. A abelha laranja se aproxima de Rock e bate em sua camisa. Rock pergunta o que ela quer, mas a garota não diz uma palavra. Patra gesticula para seu papai dando tapinhas na própria cabeça. Rock então recebe uma pista. Ele dá um tapinha na cabeça da abelha laranja e diz que ela foi incrível. Ser elogiada e afagada faz a menina sorrir de alegria. As outras meninas veem isso e se aproximam do pai para dar um tapinha na cabeça. Mais tarde, todas as formigas laranja estão felizes por terem recebido tapinhas na cabeça. Rock, Patra e Shannon estão felizes em vê-los tão felizes. De repente, Rock sente algo. A voz em sua cabeça o avisa que um Wyvern está prestes a nascer e pergunta se ele deseja fazer um pacto com ele. No mundo dos monstros, o ninho de ovos de Wyvern eclodiu e todos estão felizes com os novos membros de sua família. Rock agradece ao Skybird por cuidar dos ovos. A mensagem de status informa Rock que as crianças Wyvern se juntaram ao seu grupo. A seleção de instalações no mundo dos monstros se abre quando o status informa a Rock que agora ele pode abrir mais 3 instalações. Ele pressiona alguns deles, o que gera uma mina, árvores frutíferas e uma fonte termal em uma colina. Rock acha a fonte termal agradável e prevê que um dia eles farão um arsenal de armas na mina da caverna. Acima de tudo, ele está feliz por ver que agora podem colher bananas das bananeiras. Ele mal pode esperar para ver o quanto seu pequeno mundo crescerá. Mais tarde, Rock e Shannon levam Lucky de volta para a guilda. Rock diz a eles que eles comerão o javali da caçada esta noite e venderão os extras no mercado. Lucky faz uma pausa ao ver algo à distância. Ele mostra o cemitério aos outros à distância. A maior lápide da região brilha por causa de seu material dourado e do pôr do sol atrás dela, e Lucky quer chegar perto dela. Ele corre-se em direção a ele, arrastando Rock e Shannon junto. Olhando mais de perto, a lápide não brilha mais ao sol, decepcionando Lucky. Shannon segura Rock, fazendo o rapaz perceber que ela está assustada. A elfa diz a ele que ela não é boa em áreas assustadoras como esta. Rock dá um tapinha na cabeça dela para garantir que Lucky e ele estão com ela. Ela concorda em ficar. Rock olha a lápide dourada sem notar a alegria da elfa por ter sido acariciada. Rock lê a inscrição. É o túmulo da grande sábia Domorte. Ele informa Shannon que Domorte é uma sábia lendária que impulsionou a nação. Bela, bondosa, com sabedoria e conhecimento inigualáveis. Ela negociou sozinha uma trégua com o Rei Demônio, indo ao castelo dele e forjando um pacto que trouxe a paz que desfrutam hoje. Shannon a acha incrível. Como está ficando tarde, Rock propõe voltarem à guilda. Mais tarde, eles entram na guilda. Rock e Shannon veem Mesel reclamando com Rika, pois nenhum aventureiro aceitaria o pedido. Mesel vê Rock e pede para ele aceitar. Rock pega o papel do cavaleiro e vê que é para limpar todos os insetos do esgoto inteiro. Rock se choca ao ver a recompensa de 30 ouros, pois acharam uma gema de fogo. Mesel diz que ele devia se sentir honrado em aceitar um pedido dos cavaleiros e se gaba que o dinheiro não é nada para eles. Mesel pede a Rika para aprovar o pedido. Ele a chama de feia por não aprovar logo, congelando Rika. Rika fica assustadora, mesmo sorrindo para Mesel. Isso o assusta. Rika diz que entende e postará o pedido. Mesel sai da guilda, gritando para Rika que está satisfeito, contanto que ela entenda. Rock pergunta a Rika se ela tem certeza. Rika responde que precisa concordar, pois não podem brigar mais com os cavaleiros. Ela ferve de raiva, vendo isso como um desafio, e planeja a miséria de Mesel. Mais tarde, Rock e Shannon vão para o esgoto. A área é tão fedorenta que cobrem nariz e boca enquanto andam. Rock usa magia de limpeza para purificar a água. Sob a sujeira encontram algumas gemas de fogo. Rock pega uma, mas se decepciona por não haver outras pistas. Shannon diz que irá em outra direção para se separarem e buscarem mais. Rock pede para ela ter cuidado, pois o chão é escorregadio. A elfa o assegura de ser muito equilibrada, girando como bailarina. Ela escorrega e está prestes a cair. Rock a pega antes que caia. Isso a pega de surpresa. O rosto de Rock está tão perto do de Shannon que a faz corar. Rock diz o nome dela, fazendo a elfa antecipar algo importante. Para sua decepção, ele só diz que precisam voltar à superfície. De volta à superfície, Shannon ainda está decepcionada por nada ter acontecido. Rock sugere irem juntos à fonte termal, deixando a elfa chocada e vermelha.